Os Fios do Tear, de Wilson Frungilo Júnior, parte 4, capítulo 18. Preciso falar com meu pai, diz uma moça quando Selma abre a porta da casa, atendendo a uma insistente campainha. Seu pai? Perguntou Selma, um pouco atordoada pela inesperada visita. Meu pai Adalto. Quem é você? Sou a empregada doméstica. Meu nome é Áurea. Ouça, entre, por favor, sente-se. Seu pai não está, mas já vai chegar. Você quer tomar alguma coisa? Não, obrigado. Como é seu nome? Selma. Papai costuma chegar a que horas? Daqui a pouco. Ele sai do serviço às 18 horas e já são 18h30, responde, olhando para o relógio de parede da sala. Tomara que chegue logo, diz a moça, visivelmente ansiosa. A senhora me parece nervosa. Posso ajudá-la em algo? Não. Só preciso falar com meu pai. A senhora me dê licença, então. Preciso terminar um serviço lá na cozinha. Já faz tempo que você é empregada de papai? Há 2 meses apenas. E a que horas vai embora? Eu moro aqui. Responde Selma, procurando visualizar o semblante da moça, algum tipo de reação que de pronto nota no tom de espanto de sua voz. Mora aqui? Sim. Papai já a conhecia antes de contratá-la. Eu trabalhei muito tempo num apartamento no prédio onde seu pai trabalha e como de repente não tinha mais onde morar, ele, um homem muito bom, disse-me que precisava de uma empregada e que eu poderia vir morar aqui. Responde Selma, omitindo todo o resto, inclusive o fato de estar grávida. Você não tem parentes? Não é casada? Não, não tenho ninguém. Desculpe-me dizer isso, mas papai deve ter endoidecido. Devo ter endoidecido por quê, Áurea? Pergunta Adalto, abrindo a porta da rua e tendo ouvido as últimas palavras da filha através de uma portinhola de segurança, aberta no centro dessa porta. Mas que surpresa, filha! Cadê Saulinho? Boa noite, Selma. Boa noite, seu Adalto. Responde a moça, procurando utilizar o termo senhor diante de Áurea, tendo em vista a indignação dela quanto ao fato de estar morando com seu pai. Boa noite, pai. Responde Áurea abraçando. Saulinho está em casa de minha sogra. Saulo irá buscá-lo mais tarde. E você está bem? Perguntou Adalto, haja vista serem raras visitas da filha e quase sempre quando está precisando de alguma coisa. Estou precisando de sua ajuda, papai, diz a moça, não conseguindo conter as lágrimas. Sente-se aqui, filha. Pede o homem, conduzindo Áurea até o sofá e sentando-se ao seu lado. O que aconteceu? Você me parece muito nervosa. Estou ficando assustado. O que foi? A moça olha para Selma, que, percebendo o olhar, pede licença e encaminha-se para a cozinha. Aconteceu um imprevisto, pai. E? Com Saulo? Sim. Ele foi despedido. Despedido? Sim. A empresa fez um corte no número de funcionários, além do que o setor em que Saulo trabalhava foi desativado. Entendo. Mas você não precisa ficar assim tão desesperada. Saulo é um engenheiro muito competente e não lhe faltará serviço. Fique tranquila. Saulo não recebeu algum dinheiro? Recebeu, pai. Mas acontece que... Me desculpe por não ter lhe contado antes, mas é que eu não queria preocupá-lo. Fale, filha. Já faz alguns meses que Saulo foi despedido e o dinheiro já está no fim. Ele já arrumou outro emprego, sabe? Vai começar a trabalhar na próxima semana. Pois então, acontece que nós tivemos que fazer uma dívida. Entendo, filha, e é muito alta? Não é muito, pai, mas vai ser difícil liquidá-la de uma só vez e eu pensei que talvez o senhor pudesse nos emprestar. Pagaremos assim que puder. Mas é lógico, Áurea. Por que não me procurou antes? Por que desesperar-se assim? Bastava procurar-me. Sabe que tenho minhas economias. É que Saulo não queria que eu lhe pedisse, mas agora ele acabou concordando. Ah, o Saulo não mudou nada, não é? Ele é um pouco orgulhoso. Vou dar-lhe um cheque, filha. Vocês me pagam quando puderem. Muito obrigada, pai. Bem, Áurea, gostaria que dormisse aqui esta noite. Já escureceu e você mora longe. Amanhã de manhã eu a levo até o centro da cidade e poderá tomar uma condução até sua casa. Preciso retornar, pai. O Saulinho. Não se preocupe, filha. Saulo saberá tomar conta dele. Mais tarde você telefona para a sua casa.
para saber notícias. Está bem, Selma chama Adalto. Pois não, seu Adalto. Responde chegando até a porta da cozinha. Por favor, prepare alguma coisa para comermos. Minha filha deve estar com fome. Pode deixar, tem comida na geladeira. Você não quer tomar um banho, Áurea? Enquanto isso, vou preparar o sofá para você passar a noite. Não posso dormir no quarto. Selma dorme lá. A empregada dorme aqui dentro de casa? Pergunta surpresa. Dê-lhe o quarto, minha filha. Mas para que serve o quarto de empregada no quintal? Selma é mais do que uma empregada, Áurea. Ela é a única companhia que tenho e resolvi que ela poderia dormir aqui dentro. Não estou entendendo o senhor, pai. Sempre disse que nunca contrataria uma empregada. Sempre utilizou-se de uma faxineira e comia no restaurante, o que fez mudar de ideia. Conheço essa moça há muito tempo. Trabalhava lá no prédio quando soube que ela não tinha mais onde morar e que estava grávida. Grávida? Sim, ela está grávida. O senhor ficou louco, pai. Como pôde trazer uma estranha para morar aqui dentro e ainda por cima grávida? O que as pessoas do bairro vão dizer? Eu não me importo com o que possam dizer, filha. Selma é uma boa moça e quero ajudá-la. Pai, me conte essa história direito. E o homem que a engravidou sumiu. Sumiu? É um marginal. Meu Deus, pai. O senhor recolhe em casa uma mulher engravidada por um marginal. Ela foi enganada por ele, Áurea. Não consigo entender, sinceramente, o senhor, um homem sensato, cuidadoso, rígido com os bons costumes, fazendo uma besteira dessa. Por favor, minha filha, meça melhor suas palavras. Não tenho que ouvir esse tipo de ofensa, principalmente de minha própria filha. Mas, papai, o senhor há de convir que devo estar assombrada, estupefata com essa história, não é? Eu até entendo. Áurea, mas pode ter certeza de que sei muito bem o que estou fazendo. E quando nascer essa criança, o que vai fazer? Selma vai criá-lo aqui nesta casa enquanto quiser. O senhor não acha que as pessoas pensarão que esse filho possa ser seu? Sabe que até propus a Selma casar-me com ela e ser o pai desse seu filho? Não, essa não. Meu pai, o senhor não pode estar falando sério, pois nunca falei tão sério em toda a minha vida. E perdoe-me se falo sobre isso com a maior tranquilidade, sem rodeios e sem preparações. Você me conhece e sabe que sempre fui muito franco. Mas hoje, o senhor não está sendo franco. Perdoe-me, mas hoje o senhor está me parecendo um doido varrido. Veja a sua idade, pai. O senhor tem idade para ser seu pai. Diga-me uma coisa. O que ela fez para que o senhor se apaixonasse assim? Ela não fez nada, Áurea, aliás, nem quer nada comigo. Ela ama aquele bandido que a engravidou. É um traficante. E farei tudo para tirá-lo da cabeça dela. Selma não merece sofrer por aquele canalha. Sei o que estou falando, porque já conversei algumas vezes com ele quando ia buscá-la no emprego. É um patife. Não consigo acreditar, pai. O senhor está obcecado e tenho certeza de que é ela quem o está fascinando desse jeito. Ela sabe que o senhor, apesar de ser um homem simples, tem dinheiro, tem casas, tem bens. É isso que ela quer do senhor. E ainda se faz de difícil. Já vi tudo nessa mulher. Já não gostei do seu jeito desde o primeiro instante em que a vi. Selma chora copiosamente na cozinha, pois tanto Adalto como sua filha falam num volume de voz que não há como evitar ouvi-los. Meu Deus, o que estão falando? Como podem? Procura então controlar-se, enxugando as lágrimas e recompondo-se. O que faço agora? Pensa. Como vou encará-los? Sabem que devo estar ouvindo tudo o que estão falando. Oh, meu Deus, não vou conseguir sentar-me à mesa com eles. O que faço? Vou para o meu quarto. Áurea achou ruim com seu pai porque terá de dormir no sofá da sala. Devo fazer de conta que não ouvi nada? Selma, por favor, venha até aqui, pede Adalto. A moça passa o avental no rosto, ainda molhado pelas lágrimas, ajeita os cabelos e dirige-se até a sala. Pois não, seu Adalto. Sente-se aqui nesta poltrona. Selma atende o pedido e Adalto continua. Você deve ter ouvido o que conversamos, eu e minha filha. Sim, não pude deixar de ouvi-los. Pois quero que releve a nossa conversa. Entendo perfeitamente a minha filha em sua preocupação, mas sei que ela está errada.
e que se conviver um pouco só com você, irá mudar logo de ideia. Já disse a você tudo o que sinto e lhe peço que não se constranja com isso e muito menos com as pesadas palavras de Áurea. Ela estava com um problema muito sério com seu marido e entendo que ainda esteja um pouco nervosa, mas não vou permitir que maltrate você. Somente lhe peço, Selma, que tenha muita compreensão para com ela, você me entende? Selma permanece por alguns segundos em silêncio e por fim pronuncia-se. Nem sei o que dizer, seu Adalto. E não precisa mais me chamar de seu Adalto. Sei que assim o faz para disfarçar que nos tratamos com menos cerimônia. Pode continuar a chamar-me de Adalto sem o senhor ou o seu. Não quero que vocês dois se desentendam por minha causa, assim como não sou como você pensa, Áurea. Estou aqui porque não tinha realmente para onde ir, e seu pai estendeu-me a mão. Não podia recusar. Estava desesperada, mas assim que tiver o bebê... Áurea interrompe, com o mesmo tom de voz que até aquele momento conversara com seu pai. Ora, pare com isso, moça. Se você aceitou o convite de meu pai, quando tiver essa criança, é evidente que dependerá muito mais de seu apoio. Olhe, papai, o senhor é dono de seus atos, de sua vida, e não tenho nada que me intrometer, mas vou lhe dizer uma coisa. Abra bem os seus olhos, ouviu? Abra bem os seus olhos, porque a Miela não engana. O senhor está enceguecido de amor e não tem mais o bom senso para avaliar os verdadeiros propósitos de alguém que tem a idade de ser sua filha e que não está nem um pouco se importando com o que as pessoas poderão dizer a seu respeito, poderão ou já estão dizendo. Por isso, vou dizer-lhe mais uma coisa. Continua Áurea bastante nervosa e agora com as palavras entrecortadas por soluços. Fico só mais esta noite aqui, porque não tenho mais como voltar para minha casa, mas amanhã de manhã, se esta moça ainda estiver aqui, vou-me embora e nunca mais vai ouvir falar de mim. Só não lhe devolvo o cheque por causa do meu filho, mas vou lhe pagar muito em breve. Agora o senhor decide, ou ela ou eu. Dizendo isso, Áurea se levanta e tranca-se no banheiro. Áurea, minha filha, procure entender. Oh, meu Deus, ajude-me. É a minha filha, roga o homem desesperado. Selma, por favor, não dê ouvidos ao que ela está falando, por favor. Amanhã estará mais calma e falarei com ela. Tenho certeza de que estará pensando de maneira diferente. Por favor, não se preocupe com tudo isso. Vou para o meu quarto, Adalto. Não vai comer nada? Já comi alguma coisa, boa noite. Despede-se Selma chorando. Boa noite, Selma. E procure dormir tranquilamente. Vou jantar com Áurea e procurar conversar melhor com ela. Capítulo 19. Meu Deus, me ajude. Roga Selma em seu quarto. O que devo fazer? Aqui não posso mais continuar. Não tenho o direito de interferir no relacionamento de Adalto e sua filha, mas e o meu bebê? Choro emocionada, passando carinhosamente as mãos pela barriga. Logo agora que perdi o meu emprego, apesar de que Dona Helena não iria permitir que eu continuasse a trabalhar grávida. Ela é uma pessoa fida e que só pensa nela. Iria dar um jeito de despedir-me. Já fez isso com outra empregada, eu sei disso. Permanece por alguns minutos pensativa até que tomo uma decisão. Vou-me embora. Pedirei ajuda para Dona Cleusa, quem sabe, pareceu-me uma boa mulher. Vou para minha casa. Selma apanha sua sacola, coloca nela as poucas peças de roupa que possui e aguarda que algumas horas se passem. Em seguida, abre cuidadosamente a porta de seu quarto e verifica que o quarto de Adalto está com a porta fechada. Pé ante pé, procurando não fazer nenhum barulho, dirige-se até a porta da rua, parando no meio da sala quando percebe que Áurea vira-se no sofá. — O que está fazendo? — pergunta a moça. — Por favor, fale baixo. Sussurra Selma, vou-me embora. Não fale a Adalto que me viu. Não quero que ele brigue com você. Seu pai nunca mais vai ouvir falar em mim. Áurea permanece em silêncio, sem saber o que fazer ou o que falar. Nem sei o que lhe dizer. Diz Áurea mais calma agora e com ímpeto de pedir a Selma que continue naquela casa, pois conversando mais calmamente com o pai, perceber o amor que ele sente pela moça, mas seu egoísmo fala mais alto e fica em silêncio. Leve também um abraço ao seu filho e diga-lhe que tem um avô muito bom e que poderá aprender muito com ele. Adeus, Áurea. Espere.
Ainda diz Áurea titubeante quanto à atitude a tomar naquele instante. Selma então sai de casa. São quase 11 horas da noite e ela apanha um ônibus circular, num ponto, a algumas quadras com destino à pobre vila onde morava. Já é tarde, pensa ao descer do ônibus. Vou para minha casa. Amanhã procurarei Dona Cleusa e que Deus me ajude ao meu filho. Abre a porta de seu barraco e entra sem acender a luz para não chamar a atenção de ninguém e de nenhum vizinho. Também não percebe que policiais se encontram nas imediações de seu barraco, à procura de um marginal foragido. E como tudo que ocorre nesses locais onde o crime parece aglomerar muitas pessoas a ele ligadas, não só pelas baixas condições de vida, como também pela afinidade de vibrações e sentimentos inferiores. Selma vê-se novamente às voltas com outro marginal, quase que numa repetição do que lhe acontecera há quase 2 meses, quando ali encontrara Sandro de Tocaia. Só que desta feita, não se trata de ninguém ligado a Edson, mas um simples foragido da polícia, que, percebendo o barraco desabitado, procurou ali se esconder, pois havia muitos soldados em seu encalço, e esses homens da lei perceberam quando Selma chegou silenciosamente e no barraco entrou sem acender as luzes. — Quem está aí? Pergunta Selma ao perceber que não se encontra sozinha. — Cale sua boca, moça, ou lhe mato. Ameaça o homem encostando-lhe o cano de um revólver na cabeça. — O que você quer? Sussurra Selma tremendamente amedrontada. — Quieta, não fale. Ouve-se os gritos lá de fora. É a polícia. Renda-se, Tião. Saia já daí com as mãos para cima ou vamos invadir. Saia já. Você e essa sua companheira. Vamos, homem, saia. Só saio morto. Grita o marginal. E esta mulher vai junto comigo. É minha refém. Pare com essa besteira, Tião. Sabemos que é sua mulher. Saiam os 2 já. Não. Vamos, homens. Grita o policial arrombando a porta e escondendo-se por detrás da parede. Saia, Tião. Vamos começar a atirar, saia. Eu mato a moça, grita o homem. Pois mate então. Blefa o soldado, pensando realmente tratar-se da mulher do foragido. E em seguida saia. Você não vai escapar, vamos, obedeça. E o soldado dispara 2 tiros para o alto, na tentativa de amedrontar o bandido que, vendo-se sem saída, rende-se aos policiais, que o algemam igualmente fazendo com Selma. Ei! Por que estão me prendendo? Não sei de nada do que está acontecendo aqui. Esta minha casa foi invadida por esse homem que nem conheço. Isso você vai explicar na delegacia, moça. Perguntem aos vizinhos. Que vizinhos, mulher? Que vizinhos? Pergunta o policial. Realmente, não havia ninguém na rua naquela hora. A maioria dos moradores ouviu os tiros, mas não se arriscou a sair de suas casas, com medo de se envolver com o que estava acontecendo. Por favor, seu guarda, não me leve para a cadeia, não tenho nada com esse homem, não o conheço. Você conhece essa mulher, Tião? Pergunta o soldado. O bandido, na tentativa de confundir a polícia, mente. Quem não a conhece? Costumamos nos refugiar em seu barraco e pagamos muito bem a ela. É mentira, é mentira. Sempre fui uma moça honesta. Telefonem para Dona Helena, para Adalto. Eles falarão por mim, telefonem, grita Selma, completamente fora de si, tamanho nervosismo que está sentindo, além do grande medo de ser confundida com uma marginal. Você terá a oportunidade de falar tudo isso ao delegado, moça. Agora vamos. Dizendo isso, Selma e Tião são encaminhados à viatura policial e levados até a delegacia. As coisas estão se complicando para Selma, Célio. Comenta Amália com o marido, que naquele momento acompanham toda a cena da prisão da moça. Selma é um espírito muito bom, Amália, e Deus não vai desampará-la, e nem nos desamparar em nossa missão de auxiliá-la e a Osório. Mas por que não conseguimos evitar essa tragédia, Célio? Fizemos de tudo para fazê-la dirigir-se diretamente para a casa de Dona Cleusa, e lá teríamos maior facilidade em auxiliá-la, tendo em vista as boas vibrações daquela mulher, apesar de Dona Cleusa estar passando por momentos de muita dificuldade, porque ela não nos ouviu e veio para seu barraco, onde estava escondido aquele infeliz. Não se esqueça, Amália, que não podemos influir em tudo na vida de nossos irmãos encarnados.
pois não devemos nos esquecer de seu livre-arbítrio. Além do mais, essa situação de perigo de prisão atraiu inconscientemente. Você sabe que o espírito encarnado em sua caminhada de resgate, normalmente através de seu karma, é atraído para os acontecimentos que o levarão a vivenciar situações que possam encaminhá-lo ao aprendizado edificante para o seu próprio aprimoramento. Deus não castiga nenhum de seus filhos, apenas permite que lhes sejam proporcionados momentos de reflexão junto a fatos que um dia tenham gerado em prejuízo do próximo. E como nós sabemos, Selma teria de passar por uma situação dessa. É evidente que, pelo seu já adiantado estado evolutivo, essa experiência não lhe será tão penosa, porque muito já aprendeu a respeito do mal que no passado causou a alguns tantos irmãos, e pode ter certeza de que está sendo agora mesma atraída para o convívio de outros espíritos, também endividados, que muito ainda têm que operar no bem para resgatar seus males. Se todos os espíritos tivessem fé em Deus, certamente conseguiriam ter uma noção de que tudo o que nos ocorre em nossa vida é para o nosso próprio bem e deixariam de lamentar-se tanto quando se veem à frente, muitas vezes, das mínimas contrariedades e dos mínimos embates da vida. Além do mais, Amália, não devemos nos esquecer da ação que espíritos credores realizaram contra ela. Neste momento, veja-os, vão acompanhar a viatura da polícia. Sim, Célio, a viatura já está partindo, vamos acompanhá-los. Vamos sim. Tranque-os, guarda. Amanhã tomarei o depoimento. Agora estou muito cansado e vou para casa, disse o delegado. Pode deixar, doutor. Vocês não podem me prender aqui. Eu não fiz nada, grita Selma ao ser levada para uma cela comum, onde já se encontram mais 6 mulheres aprisionadas naquela noite. Estou grávida. Todas dizem isso, moça. Todas dizem isso para escapar das grades. Agora aquiete-se. Amanhã virei buscá-la para falar com o delegado. Diz o soldado que a trancafia. Seus objetos estarão bem guardados conosco. Quando sair daqui, não sei quando, poderá apanhá-los na saída. Por favor, ouçam-me. Um telefone, eu preciso telefonar. Cale essa boca. Queremos dormir, diz uma das detentas, conhecida pelo apelido de Dália, uma mulher gorda que parece ser a líder das outras prisioneiras. Apanhe um colchão aí no chão, um cobertor, deite-se e pare de gritar desse jeito. Somente nesse momento, Selma observa a cela em que se encontra. Mais 6 mulheres estão deitadas em colchões velhos e tão sujos quanto o cubículo de pouco mais de 10 metros quadrados, tendo a um dos cantos um vaso sanitário que não deve estar funcionando corretamente, pois todo o local fede a urina e fezes, o que lhe causa imenso mal-estar. Somado isso ao seu descontrole nervoso, sente incontidas náuseas, o que a faz correr até esse sanitário. Ei, pare com isso! Grita a Kátia, outra das detentas. Você está vomitando? Nossa, não suporto isso. Selma parece não ouvi-la e é com muito esforço que consegue manter-se em pé, apoiando-se numa das paredes. Então, uma mulher muito magra e fisicamente debilitada, de nome Rosa, a ampara, trazendo-a para o seu próprio colchão. Cale-se, grita para a companheira. Não vê que ela está passando mal? Está toda molhada de suor. Acalme-se, garota. Como é seu nome? Selma. Procure se acalmar. De nada adiantará ficar nervosa. Tem de ter muita paciência. Eu estou grávida. Verdade mesmo? Sim, estou de 2 meses. Pois procure dormir agora. Precisa repousar. Amanhã será outro dia. O delegado deste distrito é muito bom. Pode acreditar. Ele irá ouvir você com muita atenção. Sei o que estou falando. Afinal de contas, já sou freguesa aqui há muito tempo. Aliás, todas nós somos freguesas. Fazemos parte de um mesmo grupo de mulheres da vida. E você? É a primeira vez que é presa? Estou presa por engano, explica Selma. Eu também. Fala uma moça aparentando pouco mais de 20 anos. Você também? Pergunta Selma. Nesta delegacia, sim. Responde dando uma gargalhada. Fique quieta, Mônica. Chama-lhe a atenção a outra jovem. Você é rato de porão de cadeia. Rato de porão? Pois já mostro para você quem é o rato de porão, responde, avançando contra outra,
não chegando a alcançá-la, pois Dália segura na metade do caminho. Eu já disse às duas que não quero tumulto aqui. Fiquem quietas, ou vou ser obrigada a castigá-las. Mas você estava dizendo que foi presa por engano. O que foi que aconteceu? Perguntou a outra. Eu moro numa vila muito pobre, moro no barraco, e quando cheguei à noite, havia um homem lá dentro. Estava sendo perseguido pela polícia. Quando o prenderam, quiseram me trazer para cá. Disse então que não o conhecia e ele maldosamente falou para os policiais que já estava acostumado a refugiar-se em meu barraco e que outros também o faziam. Disse ainda que me pagavam bem por isso. Que canalha! Mas não se preocupe, conte toda a verdade para o doutor e ele saberá o que fazer para desmascarar o bandido. Temo por meu filho, disse Selma acariciando a barriga. Ele já mexe? Pergunta Verê, outra das moças. Ainda não, responde, mas eu já o amo muito. Cadê o pai dele? Não sei, responde timidamente. Gostaria muito de me casar e ter um bebê. Comenta uma moça que até aquele momento ainda não tinha se pronunciado. E quem vai querer casar-se com você, Lia? Você é mulher da vida, uma prostituta barata. E quem aqui não é? Todas somos. Vocês se conhecem umas às outras? Pergunta Selma. Sim, responde Dália. Na verdade, trabalhamos todas juntas, fazemos ponto juntas. E estão presas por isso? Sim. É muito difícil sermos presas desde que nos portemos bem. Acontece que um patife tentou enganar a Rosa e nós fizemos o maior escândalo. Aí não deu outra. Fomos presas. Não gostaria de trabalhar conosco? Selma não é prostituta e está grávida. Defende a mulher que a amparara. Como não? Rebate Lia. Ela nem sabe quem é o pai do filho dela. Saber eu sei, só não sei onde se encontra. É a mesma coisa. Mas eu sonho sim em casar-me, ter uma casa, um marido, trabalhador e que me ame muito. E ter um bebê. Iria dar muito carinho a ele, sabe? Muito carinho mesmo. Diz agora, com uma voz característica de quem começa a chorar e que a penumbra da cela não deixa que se veja. O carinho que nunca tive. Nunca tive um pai nem uma mãe, sabe? Nem sei o que é isso. Às vezes me revolto com a minha situação e fico me perguntando por que não sou igual às outras moças ou mulheres. Nem sei se posso ainda me considerar uma moça, apesar da pouca idade que tenho. Já passei por tanta coisa. Mas tenho muita fé em Deus e tenho certeza de que ainda conseguirei conquistar esse meu sonho, pois eu já perdi a fé e nem consigo sonhar mais, apenas sobrevivo, diz outra. Posso passar a mão em sua barriga, Selma? Pergunta Lia. Pode sim, venha até aqui. A moça então se dirige até onde Selma está deitada e, abaixando-se, acaricia seu ventre com muito carinho. Cuide muito bem dele, moça, e se for menina, ampare ainda mais. Não deixe que se perca na vida como nós. Ame-a bastante, dê-lhe todo o seu carinho. Lia fala com tanta emoção, com tanto amor, que suas palavras tocam o coração das outras mulheres, que não conseguem conter as lágrimas, procurando todas disfarçar, pois temem se entregarem ao que consideram uma fraqueza e têm de ser fortes para enfrentar o mundo em que vivem. Ninguém fala nada, limitando-se a deitar para dormirem. Olha, Amália, que força possui uma ou mais palavras revestidas de muito amor. Luzes benfazejas invadiram esta cela, atraídas pelas vibrações destas mulheres, e as sombras foram afastadas, carregando consigo as entidades perturbadas que se compraziam no mal, junto a estas pobres infelizes. É verdade, Célio, são mulheres que vendem o seu corpo em troca da própria sobrevivência, mas que possuem muito amor no coração. Bastou a simples menção de um bebê para que ressurgisse nelas o instinto maternal, o amor que Deus plantou no coração de cada uma, filhas diletas de seu coração, e as trevas não suportaram tanta luz. Se todos os espíritos encarnados ou desencarnados soubessem a força que possuem num simples gesto de carinho, numa simples manifestação de amor, a terra já seria um paraíso. Venha, vamos aproveitar esta bênção que desce do mais alto e ministrar passes nestas nossas irmãs, para que despertem mais confiantes e esperançosas. Capítulo 20.
Muito bem, Selma. Diga-me, o que Tião estava fazendo em seu barraco ontem à noite? Pergunta o delegado Márcio. Eu já lhe disse, doutor, não conheço esse homem, nunca o vi. Cheguei em minha casa e antes que eu acendesse a luz, ele me segurou e me ameaçou. Daí, ouvi um policial que gritava, ordenando que se entregasse. Juro-lhe, delegado, eu não o conheço. Mas ele afirma que você costuma cobertar foragidos em troca de pagamento. É mentira, doutor. Pergunte a ele o que mais sabe sobre mim. Garanto que não saberá dizer, pois nunca me viu antes, nunca o vi em nossa vila. Você disse que está grávida? Sim. E quem é o pai da criança? Meu namorado. E quem é esse seu namorado? Seu nome é Edson. Edson de quê? Edson de Souza. E onde ele se encontra agora, onde trabalha? Eu não sei, doutor, ele sumiu. Sumiu? Como sumiu? Também não sei, doutor. Ele simplesmente desapareceu. É da vila? Sim. E onde trabalhava? Bem, ele estava desempregado, mas me disse que havia arrumado um emprego de lavador de pratos. Onde? Também não sei. Escute, minha filha, você está grávida de um homem que não sabe onde se encontra, que arranjou um emprego, mas que também não sabe onde. Você deve estar querendo me enganar. Mas é verdade, doutor. Nesse momento, um policial à paisana entra na sala e fala ao ouvido do delegado. Você tem muita sorte, moça. Tião acabou de confessar que realmente não a conhece. Não sei se está falando a verdade ou está mentindo para livrar-a dessa encrenca, mas de uma coisa fique certa. Ficaremos de olho em você. Não dê mais nenhum passo em falso ou aprenderemos novamente. A propósito, não acoberte mais nenhum bandido ou eu lhe prometo que irá mofar na cadeia. Pode ir. Estou livre? Já disse, pode ir. Só queria lhe dizer uma coisa, doutor. O que é? Pode acreditar em mim. Sou uma moça pobre, mas honesta. Quanto ao namorado, errei em confiar cegamente nele. Está certo. E procure tomar conta direitinho dessa criança. Não vá deixá-la sofrer. Pode ter certeza disso. Vou-me então. Selma já está atravessando a soleira da porta da sala do delegado quando este, no impulso, a chama de volta. O que foi, doutor? Você me pareceu uma moça muito boa, por isso quero lhe dar um presente. Dizendo isso, o homem abre uma gaveta e dela retira um livro, entregando-o a Selma, que ao olhar para o título, diz maquinalmente, sem saber o porquê: Deus lhe pague, doutor. Tenho certeza de que este livro em muito me ajudará, e ao meu filho. Estava mesmo esperando ganhá-lo de alguém. Estava esperando ganhá-lo? Como? Surpreende-se a moça com o que dissera. Você disse que estava esperando ganhá-lo. Eu disse isso? Disse. Selma limita-se a menear a cabeça horizontalmente, como a demonstrar que não está entendendo nada. O delegado estranha o fato. Vá com Deus, moça, e leia o livro. Tenho uma intuição de que fará um bom proveito dele. Obrigada. Selma sai da sala, percorre longo corredor, apanha suas coisas e sai para a rua. E agora, meu Deus, o que vou fazer? Será que devo procurar Dona Cleusa? Tenho medo de retornar à vila, talvez à noite, mas tenho de fazer alguma coisa. Tenho pouco dinheiro e tenho que comer, pois meu filho precisa que eu o alimente. Sai da delegacia e resolve caminhar até a vila. É manhã e poderá chegar lá à noite, se for bem devagar. Pretende comer alguma coisa no caminho. Ei, Selma, Selma! Alguém a chama. É uma voz feminina. Olha para os lados e não consegue ver a pessoa, pois naquele horário o movimento de pedestres é muito grande. Selma, Selma! Olha para o lado esquerdo e vê Lia, atravessando a avenida em sua direção. Lia, exclama. Quando a moça chega à sua frente, você foi libertada também? Sim, eu e as outras. Não lhe disse que esse delegado era um bom homem? Nem quis falar conosco. Enquanto ele estava falando com você, nos libertaram e resolvemos aguardar para ver se você seria solta também. O que aconteceu? Aquele tal de Tião confessou que não me conhece. Que patife, hein? Mas o que interessa é que você está livre. Graças a Deus. Olhe lá do outro lado da calçada. Selma olha para a direção indicada e vê as outras 5 moças que acenam para ela e lhe sorriem. E agora, para onde você vai? Não sei. Pensei em pedir ajuda para uma mulher que mora lá na vila. Ela é muito boa. Você pretende voltar para aquele lugar e está ficando louca? Mas o que eu vou fazer?
Tenho de arrumar um lugar para ficar e preciso arranjar um emprego para me sustentar. Que emprego, Selma? Quem vai dar emprego para uma mulher grávida? Então nem sei o que fazer. Olhe, vamos fazer uma coisa. Você fica conosco em nossa casa. Temos uma casa, sabia? Está certo que é uma espelunca, mas é um teto. E temos lá bastante comida. Pelo menos arroz e feijão não nos falta. Quem me diz? Não sei. O que dizem as outras? Elas me pediram para lhe dizer isso se fosse libertada. Mas não tenha receio, Selma. Não levamos freguês nenhum para nossa casa. Fique tranquila. Selma não sabe o que fazer. É a segunda vez em quase 2 meses que alguém a acolhe em seu lar. Primeiro foi Adalto, agora essas moças. Vamos, insiste Lia, experimente, se não gostar poderá ir embora. Mas por que estão querendo fazer isso por mim? Serei uma boca a mais para ser alimentada. E se Deus quiser, logo, logo, mais uma boquinha. Vamos, Selma. Decidimos auxiliar você e a criança. Queremos ajudá-la, que mal há nisso. Nunca tivemos oportunidade de fazer o bem. Dê-nos esta chance e pode ter certeza, todas nós simpatizamos muito com você. Venha, Selma, venha, gritam as outras 5 moças do outro lado da rua. Eu vou, resolve a moça entusiasmada, eu vou, vocês são muito bondosas. Então vamos, convida Lia, tomando-a pelo braço e atravessando a rua com ela, em direção às outras, que sem o menor pejo, ruidosamente batem palmas pela decisão de Selma. Meu Deus, vocês são mesmo umas loucas, brinca rindo, mas verá como todas têm um grande coração. Você ficará com esta cama que foi de Adelina. Ela partiu mês passado. Foi para a casa de uns tios que a descobriram aqui. Sorte dela, diz Dália, após mostrar a Selma a pequena casa em que moram, mais ou menos próxima ao centro da cidade. A casa herança deixada pelos pais de Dália, que morreram quando ela tinha apenas 14 anos, é muito pequena e velha. Possui uma sala, 2 quartos, uma cozinha, banheiro e pequena área de serviço. Sua porta principal dá para a calçada e não possui abrigo para carro. A pintura verde, de tão gasta e descascada, já está dando lugar à anterior de cor amarela. Na sala, um pequeno quadro tem os seguintes dizeres: a casa é pequena, mas o coração de quem mora aqui é muito grande. E então, Selma, está satisfeita? Pergunta Rosa. Meu Deus, isso é um palácio. Fico contente que goste, diz Lia. Bem, se quiserem, posso começar a fazer o almoço. Oh, sim, exclama Dália. Venha comigo até a cozinha, vou lhe mostrar onde encontrará os ingredientes. O restante do dia transcorre com bastante alegria, todas procurando alegrar Selma, como se ela fosse uma antiga parente ou grande amiga. Porém, quando começa a escurecer, após tomarem um prato de sopa, uma indisfarçável tristeza parece invadir o ambiente, o que não deixa de ser notado por Selma, que, sentando-se num velho e roto sofá, fica a observar as novas amigas em seus verdadeiros rituais de preparação para a noite que se avizinha. E tal como artistas de um estranho espetáculo, num bizarro e nervoso vai-vem, vestem-se de maneira ousada e pintam-se exageradamente. Apetrechos de pintura passam freneticamente de mãos em mãos. Mas nem toda essa atividade consegue eliminar um ralo de muita tensão e angústia a estampar-se no rosto de cada uma dessas pobres mulheres. Vamos, meninas, clama Dália, ao trabalho e que Deus nos acompanhe e proteja. Amém, respondem as outras em coro. Não nos espere, Selma, não temos hora para voltar. Se puder, pede Lia, antes de dormir, faça uma oração por nós. Eu farei sim, promete a moça um tanto impressionada com tudo aquilo. Principalmente quando a aparente apreensão de todas e fica a pensar, meu Deus, não imaginava que essas mulheres que têm esse tipo de atividade pudessem ser assim, tão boas de coração e tão temerosas quanto ao que fazem. Será que é tão perigosa assim essa vida? Oh, meu Deus, meu Jesus, protegei-as. A moça continua sentada ali por mais alguns minutos, sem saber o que fazer. Depois levanta-se e liga um velho televisor. Porém, as imagens são tão fracas e embaçadas que resolve desligá-lo. Está sem sono e não quer ficar pensando na vida. É então que se lembra do livro que o delegado lhe deu, apanha-o e começa a lê-lo.
Trata-se de um romance espírita, onde o enredo bem arquitetado, envolvendo um casal e uma filha nas mais diversas agruras de uma vida pobre, traz ali, entremeado nos acontecimentos, muitos ensinamentos da doutrina espírita, e Selma envolve-se completamente com a leitura. Alguns desses ensinamentos a surpreendem pela facilidade com que os entende, parecendo já saber alguma coisa a respeito. São justamente as lições sobre reencarnação e as leis de causa e efeito que Amália lhe explicara em seu desprendimento e que, apesar de não se lembrar, os traz de maneira latente no subconsciente. Interessante, diz para consigo mesma. Aqui explicam algo que é o que Dona Ruth lá na vila faz, e sobre passes, mas acho um pouco complicado de entender. Vou ler de novo com bastante atenção. Tudo que existe no universo é formado por um fluido cósmico ou fluido universal, que é o plasma divino, hausto do Criador. Deve ser uma substância que parte de Deus e que constrói tudo o que existe. Conclui a moça, que nesse momento não está sozinha. Amália e Célio estão ao seu lado, auxiliando-a no entendimento, dando-lhe, através da intuição, ideias mais palpáveis para que ela entenda a leitura. Aliás, é o que sempre ocorre quando uma pessoa lê um livro espírita. Espíritos protetores estão sempre a auxiliá-la na compreensão do texto e muitas vezes fazendo-a levar o entendimento para um ângulo em que ela mais necessite naquele momento de sua vida. Pelo que estou entendendo, raciocina Selma, nosso corpo, as coisas que existem, a água, o ar, tudo é formado por essa substância. Diz aqui que até os átomos e as partículas que os constituem são formadas por esse fluido cósmico. Deixe-me ver, mas aqui à frente diz que todos nós somos espíritos, que possuímos um corpo, e o que nos liga ao corpo é o perispírito, que também é um corpo, só que em outra dimensão, ou seja, que nós não podemos ver enquanto encarnados, mas que podemos vê-lo e até tocá-lo quando desencarnamos, quer dizer, com a morte do nosso corpo. Morto o corpo físico, passamos para a verdadeira vida, para a verdadeira dimensão, com esse corpo chamado perispírito, que é o corpo de carne, é uma cópia desse perispírito. É como se fôssemos para um outro lugar, onde os espíritos se veem e se tocam, inclusive que existem cidades, hospitais, escolas, tudo que existe aqui. É assim como existem lugares bons, existem também lugares ruins de muito sofrimento, mas que não é como um inferno como imaginamos, pois não é eterno e quem está lá com o tempo, mudando suas intenções, certamente Deus lhe dá uma nova oportunidade. Gostei, isso é o correto, estou gostando deste livro. E Selma, lendo mais algumas páginas do romance, descobre um mundo todo novo, uma doutrina que dá muita esperança, onde todos sempre terão novas chances, novas oportunidades de evoluírem e serem felizes. Diz também que possuímos uma aura que nos envolve e que é de origem eletromagnética, originada pelo campo magnético de nossos corpos, de nosso espírito e de nosso perispírito, e que age como um escudo a nos proteger das vibrações inferiores, como os sentimentos nocivos da inveja, do ciúme, da vingança, do ódio, que estão ao nosso redor e que podem nos fazer muito mal. E que se esses sentimentos inferiores partirem de nós, uma brecha se abre nessa aura e esse sentimento se intensifica, pois atraímos os mesmos tipos de vibrações que se encontram ao nosso redor, oriundos das outras pessoas ou de espíritos desencarnados, pois o pensamento é energia. Fala que a maioria de nossas doenças tem causa primeira nesses tipos de sentimentos e que, prejudicando o nosso perispírito, acaba se refletindo no corpo de carne através de males físicos. E que os males físicos, oriundos de maus pensamentos e ações, atingem o nosso perispírito também, e que quando desencarnamos, levamos muitos desses males para o além em nosso corpo perispiritual. Fala da função do passe ministrado nos centros espíritas, que tem a finalidade de reequilibrar a nossa aura. Os espíritos superiores, através de médios, que deve ser o caso de Dona Ruth,
fazem com que energias sublimes, em forma de abençoadas luzes, juntamente com energias mais animalizadas do médium, sejam doadas para a pessoa necessitada, sendo por elas absorvidas através de centros de força e que têm a finalidade de reequilibrar as suas auras, dando-lhes um novo ânimo. Mas diz que somente esse passe não vai resolver o problema da pessoa necessitada se ela não procurar modificar a sua maneira de agir e pensar dentro dos ensinamentos de Jesus, que o passe é apenas para aliviar e dar força para que as pessoas tenham condição de se modificarem. Selma continua a ler por mais algum tempo, até que o sono faz com que se recolha. Faz uma prece de agradecimento a Deus por ter sido mais uma vez auxiliada e pede por todas aquelas mulheres que, apesar da desregrada vida que levam para poderem se manter, percebe possuírem muita bondade em seus corações. Parece inclusive conhecê-las de há muito tempo e assim adormece tranquilamente. Capítulo 21. São 6 horas quando Selma acorda sobressaltada, com as vozes das mulheres que, sentadas à mesa da sala, juntam o dinheiro que conseguiram ganhar na noite anterior. Só isso verei, pergunta Dália, como se vendeu por muito pouco ou foi trapaceada por algum pilantra. Não, Dália, esta noite fui eu quem pagou o pedágio. Foi o Belo? Foi. Patife. O que faremos, Dália? Pergunta Lia. Cada dia está mais difícil. Tudo o que ganhamos temos de dividir com esses caras. Infelizmente, nada podemos fazer. Eles nos dão a proteção. E quem vai nos proteger deles? Já disse que nada podemos fazer. Já sabem o que acontece com aquela que tenta enganá-los. Eu sei. Por que será que a Kátia ainda não chegou? Pergunta Rosa preocupada. Deve ter ido longe, responde Lia, na tentativa de colocar uma explicação feliz pela demora da amiga. Bom dia. Cumprimenta Selma, levantando-se da cama. Desculpem-me ter acordado somente agora. Estava muito cansada. Vou fazer um café para vocês. Bom dia, Selma. Tudo bem? Tudo bem, responde. Por favor, Selma, pede Dália, faça um chá. É o que tem naquele armário. O café acabou ontem, mais tarde vou comprar um pacote. Será que não dá para comprar uma carne hoje? Pergunta Verê. Só se alguém se dispuser a ir comprar no outro açougue. O Zé da esquina não vai nos vender nem um pedaço de tripa se não pagarmos o que lhe estamos devendo do mês passado. Já faz uma semana que não comemos um bife e carne tem proteína. Eu vou comprar em outro lugar. Tudo bem, vamos então fazer um banquete de primeira com uma carne de terceira para comemorarmos a chegada de Selma. Muito obrigada e fiquem certas de que vou procurar um emprego para ajudar nas despesas. Não se preocupem comigo, pede a moça um pouco sem jeito, vendo a dificuldade por que aquelas mulheres passam e considerando-se um peso a mais para elas. Nós é que quem pedimos para que não se preocupe com nada, Selma, principalmente com esta conversa que você está ouvindo a respeito de dificuldades financeiras. Sempre as tivemos e estamos vivas, não? E pode ter certeza de que estamos muito felizes com você aqui entre nós. Você vai trabalhar nesse estado? Quem vai lhe dar emprego com 2 meses de gravidez? Vou tentar, responde a moça. Alguma coisa vou acabar arrumando. Você é quem sabe, Selma, mas não deve se preocupar com isso. Nesse momento, a porta se abre e Kátia entra na casa, passando pelas companheiras sem nada dizer, dirigindo-se até o banheiro. O que aconteceu, Kátia? Por que se atrasou tanto? A moça não responde. Kátia, chama Rosa indo atrás dela. O que aconteceu? Oh, meu Deus, você está ferida. Meninas, venham até aqui. Kátia está sangrando. As moças correm até o banheiro. O que aconteceu? É só um pequeno ferimento na testa, informa Rosa. Vamos lavá-lo, Kátia. Alguém pegue o vidro de antisséptico. Rosa então lava a testa da moça e aplica-lhe o remédio. Venha, querida, sente-se aqui e conte-nos o que aconteceu. Foi um soco. Por sorte, pegou na testa e não no meu queixo. O homem usava um grande anel, por isso cortou-me um pouco, mas estou bem. Mas por que ele bateu em você? Fui muito estúpida. Ele queria me pagar só a metade do combinado e caí na besteira de discutir com ele. Já lhe disse 1000 vezes, Kátia, não discuta. Não adianta nada e você corre o risco de apanhar.
Nesta nossa profissão, se é que isso pode ser chamado de profissão, temos de aceitar as coisas como elas são. Você está nessa vida há algum tempo, já devia ter aprendido. Mas não me conformo, grita a moça, desabafando toda a sua revolta. Porque temos de levar essa vida? Por quê? Por quê? As moças abaixam a cabeça e ficam em silêncio, os olhos marejados com contidas lágrimas. Selma está impressionada com tudo aquilo e arrisca uma pergunta. Por que não abandonam isso? Todas olham para ela. Por que não abandonam essa vida? Torna a perguntar. Você é muito ingênua ainda, querida, responde Dália ternamente, passando a mão sobre o queixo dela num gesto de carinho. Entrar nessa vida é muito fácil, Selma, porque a fome é tamanha que uma pessoa é capaz de fazer qualquer coisa por um prato de comida. Agora sair é muito difícil, é quase impossível. Por que impossível? Insiste. Como poderíamos abandonar essa nossa profissão sem arrumarmos um outro tipo de trabalho primeiro? E quando faríamos isso? Trabalhamos a noite toda e quando retornamos, só queremos uma boa cama para descansar e nos prepararmos para uma nova batalha à noite. Além do mais, somos todas ignorantes, não conhecemos nada, não sabemos fazer nada, nunca tivemos estudo, nunca entramos em lugar algum a não ser em nossas míseras moradias. E agora, esta em que estamos. Nossa vida sempre foi a rua. Ainda temos sorte de termos esta casa para morar e estarmos todas juntas. Esqueça isso, Selma. E se eu tentasse arrumar um emprego para cada uma de vocês? Tenho tempo. É muito difícil, Selma. Sei que é difícil, mas não é impossível. Além do que estarão tentando. E se nunca conseguirem, pelo menos terão sempre uma esperança para sustentá-las. Penso também que se pedirmos auxílio a Deus, Ele certamente nos auxiliará. Não perca seu tempo, Selma, diz Verê desanimada. Também penso assim, comenta Lia por sua vez. Nenhuma de nós tem essa esperança não, afirma Kátia. Rosa, que até aquele momento mantivera-se em silêncio, num gesto repentino bate com a mão na mesa, quase gritando. Mas precisam. Rosa, exclama Dália ao ver a autoridade com que a mulher grita, impressionada com as lágrimas que lhe brotam dos olhos. Precisam? Ou querem acabar como eu? Como acabar como você? Pergunta Mônica, tentando disfarçar uma realidade. Como acabar como eu? Olhem para mim. Pareço uma coisa, um monte de ossos revestidos com uma carne que não se adapta mais. Estou um traste. E como pensam que fiquei assim? Só porque sou a mais velha? Eu sou mais velha que vocês, sim, mas qualquer mulher de minha idade está muito longe ainda de ter esta minha aparência. Olhem bem para mim e verão o futuro de todas vocês, o futuro de cada uma, um futuro muito próximo. E sabem o que é isso? Não é bebida, nem drogas, nem doenças. É o desgaste mental que nos faz ficar assim, que nos transforma, que nos envelhece, que nos seca até a alma. É o desgaste que atinge o nosso organismo por termos de fazer o que fazemos com qualquer um, de maneira forçada, sem querermos, sem desejarmos, tendo que aguentar as piores criaturas, muitas vezes sufocando o vômito que insiste em colocar para fora toda a nossa revolta. E tudo isso somente porque temos de ganhar dinheiro, sujeitando-nos aos nojentos caprichos de criaturas que nos usam como se fôssemos animais. Foi a falta de sentimento que me fez ficar assim e que vai fazer o mesmo com todas vocês. Uma vida que não nos dá o direito de termos os nossos próprios filhos, porque senão morreríamos de fome e temos então de sufocar todo esse amor nos abortos que nos devoram as consciências. Somos criminosas, somos o lixo do mundo, grita chorando copiosamente. Eu matei meu próprio filho, sou um monstro, nisso que todas vocês irão se transformar. Pobre Rosa, acalme-se, pede Dália, enlaçando-a pelos ombros. Não se martirize desse jeito. Passado é passado, pense no futuro, que é o que mais interessa a todas nós. O passado só nos serve como uma lição, para mais nada, e esse seu sofrimento vem comprovar que está aprendendo a lição. Vamos, minha amiga, não pense mais nisso. Você poderá fazer muito pelo filho de Selma, e assim que devemos caminhar sempre para a frente.
Selma está impressionada com tudo o que ouve e principalmente com as lágrimas que vê nos olhos de todas aquelas mulheres tão duramente castigadas pela vida. Não gosto que toquem nesse assunto triste. Não gosto de ficar triste, sussurra Verê. Já faz tanto tempo e ainda sinto enorme saudade de minha mãe. Gostaria tanto de voltar para casa, abraçar minha mãezinha, sentir-lhe as mãos calejadas acariciando o meu rosto, os meus cabelos. Se eu pudesse voltar, não me importaria nem um pouco com a fome. Bastaria beijar o rosto de minha mãe, que nem sei se ainda está viva faz tanto tempo. Onde está sua mãe? Pergunta Selma. Morávamos no norte, eu e minha mãe. Meu pai morreu quando eu era bebê ainda, nem cheguei a conhecê-lo. Irmãos não tive. Vivíamos à custa de uma pequena plantação de mandioca, mas a seca era tanta, a fome era tamanha, que mamãe me entregou a uns retirantes e vim parar aqui. Depois fugi ainda menina, por causa dos maus tratos que recebia, da fúria do meu padrinho, sempre embriagado. Ô minha mãe, onde você está? Penso que já deve ter morrido. Veja, Célio, quanto auxílio está sendo proporcionado pelo alto a essas pobres mulheres. Quantas bênçãos em forma de luzes multicoloridas estão descendo sobre elas, abrindo os seus corações. E tudo isso, Amália, fruto das vibrações de Rosa, através de seu arrependimento, apesar de sua aparente revolta. Algo muito bom está desabrochando em seu coração. Quando os sentimentos se voltam para o bem, facilita o trabalho dos mentores espirituais de quem os emite. Rosa, dessa maneira, conseguiu captar a intuição de sua mãe, falando com muita convicção às suas companheiras, na tentativa de convencê-las a abandonar essa vida. Repare que, da mesma maneira que na cadeia até os espíritos infelizes que aqui estavam presentes, dada a prática dessas mulheres, não aguentaram tanta luz, tanta vibração e se afastaram, levando consigo um pouco desta elevada vibração. Realmente, as boas vibrações, o arrependimento e o firme propósito de modificação íntima são os grandes remédios para todos os males. Agora vou influenciar Lia para que se interesse pelo livro que Selma estava lendo. Será que conseguirá? Tudo conseguimos quando é para o bem, Amália. É evidente que muitas vezes encontramos uma certa repulsão aos nossos conselhos, por isso precisamos trabalhar no momento mais propício para isso. E é o que pretendo fazer. Venha, vamos nos aproximar de Lia, que é a mais receptiva. Temos de influenciá-la. Nesse momento, sob a sugestão mediúnica de Célio, Lia olha para o livro que se encontra nos pés da cama de Selma. O que está lendo aí, Selma? Ganhei este livro do delegado, é um romance. Ganhou do delegado? O que fez para conquistar a simpatia daquele homem? Não fiz nada, não. Apenas lhe disse que não tinha nada com aquela história de acobertar foragidos, e ele parece que acreditou em mim e me deu este livro. É um romance espírita. Um romance espírita? Por que será que o Dr. Márcio lhe deu esse livro? Pergunta Mônica. Disse que ia me ajudar muito. Sei muito pouco a respeito dessa religião, diz Dália, mas admiro muito o trabalho que os espíritas realizam. Possuem muitas obras assistenciais. Nós mesmas já chegamos a ir buscar cestas básicas de alimentos no centro espírita. Lembra-se, Verê? Lembro-me sim, e nos ajudou muito. É aquela religião que fala em reencarnação? Pergunta Mônica. Isso mesmo. Já ouvi falar, mas não tenho a mínima ideia sobre o assunto, diz Lia. Vocês querem que eu explique? Já li um capítulo do romance que trata disso. As mulheres concordam em ouvir, envolvidas que se encontram nesse momento por espíritos protetores. Selma explica, então, o porquê de os espíritos reencarnarem da maneira como havia lido e da maneira como Célio havia lhe explicado durante o seu desprendimento através do sono. Suas palavras, além de explicar o que leu sobre o assunto no romance, acabam revestindo-se do exemplo que lhe foi dado na ocasião, apesar de não se recordar do que lhe ocorrera. Falava com grande propriedade, parecendo já ter algum conhecimento a respeito. Quer dizer que não existe essa história de céu e inferno? Pergunta Verê depois da explicação de Selma. Não.
mesmo porque seria uma grande injustiça por parte de Deus que é justo e bom. E o caso dos dois bebês de que o romance fala, um nasce e morre logo depois do nascimento e o outro continua vivo. O que morreu logo depois de ter nascido, de acordo com essa teoria de céu e inferno, vai para o céu, porque não tem pecados. Vamos supor agora que o outro, que continuou vivo, transforma-se em um bandido, um assassino, e também por essa teoria vai para o inferno eterno. Fosse assim, Deus teria sido injusto, porque permitiu que eu morresse antes de ter a oportunidade de ser bom ou mal, e nesse caso, premiado com o céu. Porque Deus não proporcionou igual destino ao outro que continuou vivo e que, pelos seus atos, acabou sendo condenado ao inferno eterno. Além do mais, como diz aqui no livro, como uma mãe que foi para o céu poderia ser feliz com o filho sofrendo eternamente no inferno, sem nada poder fazer para ajudá-lo? Se uma mãe ou um pai, que são infinitamente inferiores a Deus, são capazes de perdoar um filho e dar novas chances, por que Deus não faria o mesmo? Como vimos, a reencarnação é a chance que o espírito encarnado tem de transformar o ódio em amor e aprender com suas próprias falhas. Aí não fala de centro espíritas? Gostaria de saber o que fazem lá. No livro consta que muitos espíritos que se localizam no umbral, umbral? Sim, umbral. Umbral é um lugar de muito sofrimento, de muita revolta, sentimentos de ódio e vingança, quase que um inferno para os que lá habitam. Como um inferno? Sim, como o inferno do qual ouvimos falar, apenas com a diferença de que é um local de sofrimento temporário, ou seja, um espírito que para lá é atraído pode, com o passar do tempo, ser socorrido e levado para outros lugares, como as colônias de socorro, onde podem ser efetivamente tratados, bastando que modifiquem as suas intenções e solicite sinceras chances de recuperar-se no bem. Mas, como estava dizendo, muitos espíritos que habitam esses locais não conseguem muitas vezes ver e nem ouvir os espíritos superiores que querem auxiliá-los. Estes, então, através de intuições mentais, conseguem levá-los até um centro espírita, para que possam se comunicar através de médios e, conversando com o dirigente encarnado da reunião, consigam perceber a situação em que se encontram e, muitas vezes, com o auxílio das energias mais animalizadas ou grosseiras desses médios, possam visualizar os espíritos que querem auxiliá-los. Da mesma forma, muitos espíritos desencarnados não percebem sua situação e permanecem junto a pessoas que amam ou que odeiam, nesse caso, tentando vingar-se delas, fazendo-as sofrer. Na verdade, não percebem que já não possuem mais um corpo material, porque vivem como que num estado sonambúlico, como se estivessem sonhando. Alguns outros já compreendem que se encontram desencarnados, mas ou não se conformam e continuam ao lado de pessoas que amam, ou tentando vingar-se das que odeiam, neste caso, conscientemente. Realmente, pelo que você nos explicou, a reencarnação é a única maneira de entender o porquê das diferenças sociais entre os homens, o porquê de muitos sofrerem tanto enquanto outros quase nada sofrem. Isso quer dizer que o que estamos sofrendo hoje são consequências de nossos atos praticados em outras encarnações? Nem sempre, explica Selma. Aqui diz que muitas vezes espíritos para aqui vêm como sofredores, para ensinar através do exemplo que dão em seus atos e suas ações. Ouvi dizer que muitos espíritos vivem ao nosso lado, uns nos auxiliando e outros tentando nos prejudicar. Estes últimos seriam nossos inimigos do passado? É o que explica esse romance, e diz que devemos tomar o máximo de cuidado, que devemos policiar os nossos pensamentos, porque os pensamentos inferiores são uma porta aberta para esses espíritos obsessores. Aliás, por tudo isso que li, acho que já é tempo de fazermos algum tipo de oração, pelo menos uma vez por dia, o que acham? Diz aqui que é pedindo que se recebe. Vocês não gostariam de mudar de vida? Por que não rezam e pedem a Deus que as ajude? Tudo bem, vamos orar então, diz Dália. Vamos pedir a Deus que nos ajude
para que possamos arrumar um trabalho mais decente e sairmos dessa nossa vida sofrida. Capítulo 22. Desculpe-me a indiscrição, Dona Helena, mas a senhora já praticou um aborto? Como o senhor sabe? Pergunta a mulher, impressionada com a tranquilidade com que aquele homem, médio de cura de um centro espírita, lhe fala a respeito de um assunto que somente ela tem conhecimento e que nem seu marido desconfia. Sente um estremecimento e um pouco de medo. Não tenha nenhum receio, Dona Helena. Este assunto ficará exclusivamente entre nós, mas se a senhora quiser realmente ser auxiliada, terá que dizer-me a verdade, pois terei de lhe explicar algumas coisas. Foi há muitos anos, seu Cláudio. Eu era muito jovem, já era casada, mas não desejava ainda ter filhos. Procurei, então, uma senhora que provocou esse aborto do qual me arrependo até hoje, porque nunca mais consegui engravidar. E quanto tempo faz que a senhora tem esse pesadelo? Há muitos anos. Sonho com uma estrada muito bonita, bastante florida, e nela caminha uma menina de costas para mim. Quando tento alcançá-la, ela se afasta rapidamente, olhando-me por sobre os ombros, e está sempre chorando. Em seguida, vejo-me dentro de algo que me parece ser um organismo cheio de líquido avermelhado, puisante, e um fino tubo que tenta me alcançar. É horrível. Alguns dias atrás li um livro sobre espiritismo, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Era sobre a história de um espírito de nome André Luiz, que explicava a reencarnação, a vida além da morte, e, sinceramente, passei a crer na doutrina espírita. Li mais alguns e acabei chegando à conclusão de que essa visão que tenho em sonho tem alguma coisa a ver com esse aborto que pratiquei. E por esse motivo, estou procurando o Senhor. Gostaria que me dissesse o que devo fazer. Gostaria muito de ter uma oportunidade de resgatar esse mal que cometi a esse espírito com o qual eu deveria assumir a maternidade. Essas últimas palavras, Dona Helena, as profere em lágrimas. Realmente, a senhora tem razão em acreditar que seu sonho tenha algo a ver com esse aborto, mas Deus, diante desse seu propósito de reparar o que fez, certamente através de seus emissários, auxiliará e muito. E o espírito dessa criança que me persegue em sonho, seu Cláudio? Não, minha filha. Essa criança que a senhora abortou já reencarnou há algum tempo, pelo menos é o que um espírito aqui presente está me dizendo. O que está acontecendo com a senhora é que um espírito que tinha profunda ligação com essa criança e mesmo com a senhora ainda não a perdoou. E durante o sono, em seu desprendimento como espírito, a senhora já deve ter lido a respeito da emancipação da alma durante o sono. Sim, já li. Por isso estou aqui também. Pois bem, acontece que a senhora, durante essa emancipação, encontra-se com esse espírito que, por intermédio de sua própria consciência pesada, faz com que veja esses quadros a fim de torturá-la. E quem é esse espírito? O que devo fazer para ser perdoada por ele? Nós vamos pedir aos benfeitores amigos que o auxiliem, trazendo-o até este centro espírita, para que possamos conversar com ele e encaminhá-lo através de uma nova senda de amor e felicidade, tendo certeza de que teremos êxito. E quanto a essa criança, gostaria muito de saber quem é na atualidade para que eu possa ajudá-la de alguma forma. Isso não será possível, Dona Helena. Dificilmente teríamos a informação do paradeiro desse espírito. E o que devo fazer, então? A senhora, pelo que me disse, é uma mulher de muitas posses. Sou, seu Cláudio, sou muito rica. Pois então, utilize parte dessa sua riqueza no auxílio a necessitados. Quando fazemos o bem, atraímos espíritos bondosos para o nosso convívio. Tenha certeza de que isso em muito auxiliará. E que tipo de necessitados? A senhora é quem deve resolver. Nesse momento, entidade de muita luz aproxima-se da mulher e a envolve com suas luzes e com seus pensamentos, através da intuição. Bem, seu Cláudio, penso que devo direcionar esse meu auxílio em benefício de pessoas do sexo feminino. Quem sabe, não terei a felicidade de estar auxiliando aquela que seria minha filha. Bem pensado, Dona Helena. E penso que deva ser em favor das mulheres mais sofridas e carentes, correto? Talvez.
mães solteiras, prostitutas. É isso, seu Cláudio. Vou direcionar todos os meus esforços no auxílio das prostitutas, daquelas que tanto sofrem com essa atividade a que se viram obrigadas a abraçar. Vou fazer um trabalho de tirá-las da rua, dando-lhes um emprego decente. E quantas mães solteiras? Verei o que posso fazer, seu Cláudio. Penso que não adianta muito ficar fazendo planos. Vou começar, e a prática, com a ajuda de Deus, de Jesus e dos Espíritos, deverá mostrar meu caminho a percorrer. Que Deus abençoe, Dona Helena, e que seu trabalho seja coroado de muito sucesso. Deus lhe pague, seu Cláudio, Deus lhe pague. Helena, então mais confiante e agora com enorme vontade de trabalhar no serviço em favor do próximo, despede-se do médium Cláudio, que lhe diz a saída. Dona Helena, daqui a alguns minutos terá feito uma belíssima palestra que será proferida por um dos trabalhadores do centro sobre a figura e o trabalho de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e logo em seguida um trabalho de passes, onde a senhora certamente assimilará novas energias. Se quiser ficar, ficarei, seu Cláudio, muito obrigada. Helena então sai da sala de Cláudio, que é onde ele atende no centro, e dirige-se ao auditório. É iniciada então a palestra que se referiu o médium, seguindo-se logo após o trabalho de passes. Na saída, Helena vê que o médium conversa com algumas pessoas e não pode deixar de ouvir as últimas palavras de um homem que pede explicações a ele sobre o lado de lá. E bastante interessada, aproxima-se e fica a ouvir. Diz o médium Cláudio: vou tentar explicar de uma maneira bem simples, porque, como já disse, é um assunto para ser bastante estudado. Em primeiro lugar, você deve entender que a verdadeira vida é espiritual e que este nosso mundo em que vivemos é apenas um plano com uma determinada vibração, diferente da dos outros planos da verdadeira vida. Mas como essa vida espiritual, ela pode ser tocada e sentida, não sei se me entende. Entendo o que quer saber. André Luiz nos ensina que tudo que existe no universo é formado pelo fluido cósmico, também chamado de fluido universal, que é o elemento primordial. Diz ele no livro Evolução em Dois Mundos que o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo-Poderoso. E é que nesse elemento vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como se fossem peixes no oceano. Fluido universal, sim, é que na verdade nada mais é do que energia. Isso quer dizer que tudo que existe é energia, isso mesmo. André Luiz nos ensina também que toda matéria nada mais é do que energia tornada visível. Quer dizer que os átomos e, por conseguinte, seus elétrons, prótons e nêutrons são constituídos por esse fluido cósmico ou universal? Exatamente. E nós, espíritos encarnados na Terra, estamos localizados e vibrando na faixa vibratória deste planeta, e vemos e podemos tocar somente os objetos, coisas e pessoas que também estejam nesta mesma faixa vibratória. Um espírito desencarnado, por exemplo, vai ver e poder tocar outros objetos, outras coisas e outros espíritos que estiverem nessa sua outra faixa vibratória. Seriam dimensões diferentes? Você pode dar esse nome, e mesmo no plano espiritual existem diversas faixas vibratórias, de acordo com a evolução do espírito que a habita. Quando o espírito reencarna, ele simplesmente nasce neste nosso mundo, vestindo um corpo mais denso que o seu perispírito. Perispírito, sim. Perispírito é o que une o espírito ao corpo, e assim como o corpo é constituído pelo fluido universal. Só que, como já vimos, em faixas vibratórias diferentes. Mas é apenas um outro corpo, tanto é que também denominado, quando desencarnado, de corpo espiritual. Mas para facilitar, vamos continuar chamando-o de perispírito. Eu disse que é apenas um outro corpo, porque o intelecto é do espírito, e esse perispírito varia também, no que diz respeito à sua faixa vibratória, de acordo com o plano em que habita, haja vista a existência de vários planos no mundo espiritual. E quando o espírito desencarna no momento da morte do corpo, continua a possuir esse perispírito a envolvê-lo,
geralmente mantendo a forma do corpo que possuía, ou então plasmado de maneira diferente, de acordo com a índole boa ou má do espírito. E quando o espírito reencarna, há um processo todo especial e vocês poderão aprender quando lerem o livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz. E o lado de lá, insiste Alfredo, existe uma cidade chamada Nosso Lar, não é? Pergunta Isabel. Sim, essa cidade é que André Luiz nos descreve no livro do mesmo nome, Nosso Lar, que indiquei para lerem, mas existem muitos outros locais cujas estruturas organizacionais dependem da vibração mental e moral de seus habitantes. Existem também locais de socorro aos desencarnados. Estes são socorridos após a desencarnação e depois de assistidos, tanto no campo da saúde de seu corpo espiritual ou perispírito, como no campo mental de seus pensamentos, ideias e sentimentos, são encaminhados para outras localizações, a fim de trabalharem no bem de seus semelhantes, tanto desencarnados como encarnados. Ah, estava me esquecendo. Vocês encontrarão no livro Cidade no Além desenhos e planta baixa dessa cidade, denominada Nosso Lar, e de algumas de suas edificações. E quem as desenhou foi uma médium, a senhora Egorina Cunha, que, guiada pelo espírito Lúcio durante o sono do corpo físico, visitou-a diversas vezes e, retornando, procurou desenhá-las da maneira como se lembrava. E o mais importante é que esses desenhos e plantas foram confirmados pelo médium Francisco Cândido Xavier, que foi quem psicografou as obras do espírito André Luiz. Dona Igorina visitou essa cidade durante o sono? Pergunta Otávio. Sim, meu amigo. Durante o sono físico, nós espíritos que somos, libertamo-nos temporariamente de nosso corpo físico e entramos em contato com o mundo espiritual, onde podemos entrar em comunhão com boas e bem-intencionadas entidades ou com más e mal-intencionadas, dependendo de nossa índole e intenções. E por que não nos lembramos? Porque nesse momento encontramos-nos pardalmente desligados do corpo, possuindo apenas uma ligação luminosa que nos mantém presos a ele. Agora, muitas vezes, trazemos alguma lembrança dessa nossa viagem espiritual através de ideias ou sonhos que nos surgem, ou mesmo de cenas e lembranças um pouco confusas, mas que quase sempre norteiam os nossos passos para o bem, ou como já disse, para o mal. Por isso, é muito importante uma oração antes de dormirmos, solicitando o amparo dos espíritos bons e amigos. Agora, existem casos de pessoas que se lembram perfeitamente do que viveram em espírito durante o sono. É o caso de nossa médium Egorina Cunha. Mas nessa cidade, os espíritos podem se tocar e existem casas com paredes como aqui? Pergunta Alfredo entusiasmado. Sim, meu amigo, na verdade, os espíritos tocam-se e essa cidade é muito melhor e mais adiantada que as nossas, pois, como já disse, o nosso plano é uma cópia do lado de lá e vivem em família como aqui, onde estudam, trabalham, possuem casas para morar, roupas, alimentos. Não acredito, pois pode acreditar. Ou me desculpe, foi apenas uma maneira de expressar a minha estupefação. Não precisa ficar estupefato. Veja bem, a vida não termina com a morte, certo? Sim. Você deve concordar também que nós não temos condições de, assim que desencarnarmos, virarmos criaturas angelicais, correto? A morte do corpo físico não opera milagres e continuamos a ser o que sempre fomos. E enquanto não tivermos condições de galgar mundos superiores, não podemos ficar sem alimentação e uma roupa nos cobrir. Portanto, o trabalho é muito intenso nesse plano, existindo serviço para todos. Não se esqueça, meu irmão, de que a vida não dá saltos e precisamos ter muita paciência e abnegação nessa nossa caminhada evolutiva. E que os amigos espirituais estão nos auxiliando sempre, em todos os lances desse nosso projeto. Aliás, gostaria de lhe falar alguma coisa também a respeito da prece. Os espíritos superiores nos ensinam que devemos ter a humildade de pedir auxílio quando realmente necessitados. E para isso, temos um canal de comunicação que se chama prece, cujo meio de irradiação se opera através do fluido universal.
assim como as ondas sonoras se propagam através do ar. Dizem-nos mais, a prece sincera sempre encontrará um coração amigo que virá em nosso socorro, o qual devemos saber detectar. Pois o que pode nos parecer ruim hoje pela nossa estreita compreensão, sem dúvida alguma, significa o melhor para a nossa evolução espiritual. Com o tempo, muito irão aprender. Helena afasta-se então bastante satisfeita com tudo o que lhe ocorrera naquela noite. Capítulo 23. Vai sair, Selma? Pergunta a Rosa, abrindo os olhos. Todas as outras moças estão dormindo ainda. São 7 horas da manhã e já faz 3 dias que a moça encontra-se hospedada naquela casa. Fiz um chá para vocês, Rosa, e já cozinhei o feijão. Você levantou cedo, então onde vai? Certa feita, vi uma agência de empregos e vou verificar como é que funciona. Agência de empregos? Você está levando mesmo a sério aquela história de arrumar emprego para todas nós? Estou sim. Bem, Selma, se você quer tentar, mas sinceramente não creio que iremos conseguir. Nós não estamos fazendo preces pedindo ajuda a Deus? Sim, pois então não adianta pedirmos emprego a Deus se não fizermos nada para encontrá-lo. Se não tentarmos, como é que Ele irá nos ajudar? Você não acredita que Ele irá fazer alguém bater a nossa porta nos oferecendo, não é? Você tem razão, diz a mulher, e você tem muita fé também. Tenho sim, vou à luta. Então, boa sorte, que Deus a acompanhe. Obrigada, Rosa. Dizendo isso, Selma sai e caminha por mais de 50 minutos pelas movimentadas ruas da cidade, até onde se localiza a agência de empregos. Está fechada ainda. Senta-se num banco de uma praça e fica aguardando. Passam-se mais 20 minutos e alguém abre a porta da agência. Selma sente um certo nervosismo, mas caminha confiante. Bom dia, meu senhor. Cumprimenta a Selma entrando na agência. Bom dia, moça. Responde um rapaz amavelmente. Em que posso ajudá-la? Gostaria de saber como é que funciona esta agência de empregos. É muito simples. Nós cobramos uma taxa de inscrição e a senhora preenche um currículo. Basta preencher os claros. Na verdade, são 23 perguntas a serem respondidas. E é evidente que, se houver um chamado, todas essas informações serão devidamente checadas. Por esse motivo, as informações devem ser corretas. A senhora quer se inscrever? Bem, não é para mim. São para algumas amigas minhas e gostaria, se fosse possível, de levar um desses impressos para mostrar a elas antes da inscrição. Não sei, moça. É contra o regulamento. Primeiro tem de ser paga a taxa de inscrição, somente depois é que a ficha é entregue para ser preenchida. Se é assim, o senhor me desculpe pelo incômodo e muito obrigada pela atenção, disse Selma, começando a abandonar o local no que é impedida pelo moço. Espere um pouco. Você me pareceu uma pessoa muito honesta. Vou lhe dar um destes impressos para que examine. Se suas amigas quiserem fazer a inscrição, a senhora me devolve depois. Muito obrigada, meu senhor, muito obrigada, diz bastante agradecida, apanhando o papel. E há necessidade de algum documento? Ou sim. Precisarão trazer uma foto do rosto, carteira profissional, atestado de bons antecedentes, certidão negativa de passagem pela polícia, diplomas se tiverem e, se possível, uma carta de apresentação do último empregador. Certidão negativa de passagem pela polícia? Sim. A polícia, em seu setor competente, deverá dizer se suas amigas nunca tiveram alguma ocorrência policial. Isso é muito importante, pois dificilmente conseguirão um emprego se, por exemplo, foram presas por algum motivo. Selma baixa a cabeça, visivelmente preocupada, pois sabe que todas aquelas moças já tiveram mais de uma prisão por prostituição. Ela mesma fora presa, apesar de que fora detida apenas para averiguações. Agradece a atenção do funcionário da agência de empregos, despedindo-se e voltando para a movimentada rua da cidade grande. Carrega consigo uma pequena bolsa tiracolo com todos os seus documentos e alguns trocados que ainda lhe sobraram. Será mesmo tão difícil minhas amigas arrumarem um emprego? Pensa, enquanto caminha. Mas Deus é bom e não se negará a ajudá-las. E Adalto, o que será que estará pensando neste momento? E Áurea, sua filha, será que ele ficou muito bravo com ela? Afinal de contas, deverá estar culpando-a pelo meu desaparecimento. Mas foi melhor assim, não poderia mesmo dar certo.
e continua a caminhar sem rumo, olhando para todos os lados na tentativa de talvez ver alguma placa que as lojas muitas vezes colocam anunciando a necessidade de moças para trabalhar. Quando o inesperado acontece. Um garoto de cerca de uns 9 anos de idade, maltrapilho e sujo, passa correndo por ela, arrancando violentamente sua bolsa e continua a correr. Menino, volte aqui. Devolva minha bolsa. Grita desesperada, pondo-se a correr em seu encalço. Mas o menino é muito mais veloz, zigue-zagueando por entre as centenas de transeuntes que naquela hora da manhã já ocupam todo o centro da cidade. Pare! Grita ainda correndo. Pare! São só documentos, pode ficar com o dinheiro, mas por favor, devolva-me os documentos. Nesse momento, por azar, o garoto tropeça num cão que cruza seu caminho e cai na calçada, esfolando a perna nua e dando tempo para que Selma o alcance e recupere a bolsa que ficara caída a alguns metros dele. Por que fez isso, menino? Ralha parando à sua frente, enquanto o garoto começa a choramingar, agora sentado e olhando para a perna machucada, o que faz com que Selma, sentindo pena, tire um lenço de dentro da bolsa, abaixe-se e envolve o local ferido para estancar o pouco sangue que começa a aparecer lentamente. Fora apenas uma escoriação e o menino chora baixinho, talvez como um desabafo da situação em que está vivendo. Não precisa chorar. Foi só uma esfolada na pele. Fala gentilmente, tentando acalmar o seu choro. O menino olha surpreso para ela. Há muito tempo não ouve alguém falar com ele dessa maneira. Há muito é tratado como se fosse uma criatura nociva à sociedade, sempre enxotado quando rouba alguma coisa para comer ou algo para se cobrir, já que a rua é a sua morada. Como é seu nome? Pergunta Selma. Rodrigo. Bonito nome, Rodrigo. Levante-se agora. Vamos ver se consegue andar. O garoto obedece e dá alguns passos, mancando um pouco, pois apesar de superficial, o ferimento ressente-se da pancada do joelho contra o calçamento. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Agora vá para sua casa e nunca mais faça o que fez. Você pode prejudicar as pessoas roubando-as dessa maneira. Eu, por exemplo, se não recuperasse esta minha bolsa, nem poderia arranjar um emprego. Todos os meus documentos estão aqui dentro, entendeu? Entendi. Responde ainda um pouco assustado. Então vá para casa. Rodrigo limita-se a olhar para ela sem nada dizer. O que está esperando, já lhe disse? Vá para casa, vamos, mexa-se. O que foi? Por que fica me olhando dessa maneira? Perdeu a língua? O menino olha fixamente nos olhos de Selma e responde tristemente. Eu não tenho casa. Você não tem casa e seus pais onde estão? Não sei. Como não sabe? Você deve ter um pai, uma mãe pelo menos. Não deve ter nascido de um ovo. Brinca, tentando fazer o garoto rir. Não conheço meus pais. Pois eu não acredito. Você deve estar com lorota apenas para que eu fique com pena de você. Não estou mentindo. Responde agora amuado. Mas não acredito mesmo. Vamos, diga-me, onde você mora? Lá do outro lado. Aponta com a mão, mostrando o viaduto a cerca de uns 300 metros dali, no vão daquela ponte. Você mora debaixo daquela ponte? E desde quando? Desde que fugi da casa onde morava. Você me disse que não tinha casa? Tive, não tenho mais. E por quê? Morei numa casa até o ano retrasado quando fugi. Fugiu? E quem cuidava de você na casa onde morava? Uma mulher. Não era sua mãe? Não. Já lhe disse que nunca vi minha mãe nem meu pai. Aquela mulher adotou você então? Ela nunca me disse. Nunca me dizia nada a não ser que eu era um estorvo e me batia muito. Um dia resolvi fugir e vim aqui para o centro. Depois fiquei sabendo que ela morreu. E como faz para se alimentar? Peço aqui e ali, mas é muito difícil alguém me dar alguma coisa. Você passa fome? O garoto não responde. Apenas faz um balanço vertical com a cabeça e abaixa tristemente, o que faz cortar o coração de Selma. Há quanto tempo não come, Rodrigo? Desde ontem cedo, quando me pagaram um pastel. Meu Deus, venha comigo. Vou lhe comprar um sanduíche e um copo de leite. Selma olha para os lados a fim de localizar algum bar. Olha ali, vamos até lá. Lá não, grita o garoto. E por que não? Porque não posso entrar lá, o dono proibiu. Proibiu? Eu roubei um pedaço de bolo dele. Oh, meu Deus! Exclama a moça. Tudo bem,
Vamos procurar um outro lugar, venha. Dizendo isso, Selma começa a caminhar e o menino a segue a uma certa distância. A algumas quadras dali, entram no estabelecimento e Rodrigo avidamente come um pão com manteiga e toma uma xícara de leite. E agora, pensa Selma, o que faço com esse menino? Não tenho coragem de abandoná-lo assim. Será que... Obrigado, moça, diz o garoto ao terminar de comer. Agora eu vou embora. Você foi muito boa comigo. Selma limita-se a olhá-lo e somente agora percebe tratar-se de um bonito menino cujo olhar triste a comove profundamente. Veste camisa e calças bastante puídas e rasgadas, mas o que mais a impressiona é que algo de familiar encontra-se estampado em sua fisionomia e sente estranha sensação de tristeza e de comiseração por ele. Parece conhecê-lo há muito tempo, o mesmo acontecendo com Rodrigo. O garoto, então, sentindo imensa vontade de lhe passar a mão em seu rosto, no gesto de carinho que nunca teve para com alguém, lhe diz: gostaria que aceitasse este presente. Diz, arrancando do pescoço, escondida pela camisa, uma correntinha de metal, em cuja extremidade encontra-se presa uma pequena medalha com a efígie de alguma santa em alto relevo. Fique com ela, não tem nenhum valor, é de lata, mas já faz algum tempo que está comigo. Gostei muito dela quando a vi pela primeira vez com outro garoto e dele comprei com uma moeda. Fique para você se quiser. Selma apanha a corrente e seus olhos lacrimejam ao ver tratar-se da santa de sua devoção. A mesma santa que a acompanhou desde criança e que muito gostaria da imagem. A imagem de Santa Isabel, venerada por seus devotos dentro dos preceitos religiosos do catolicismo. Olha fixamente para o garoto e percebe enorme carinho em seu olhar. Gostaria de conhecer o lugar onde mora Rodrigo. Por quê? Pergunta o menino. Não sei. Você me leva até lá. Venha, é perto. Os dois caminham lado a lado. Depois de algumas quadras, atravessam o viaduto e descem por uma escada que os leva até a parte inferior. Rodrigo conduz Selma até uma das pilastras da ponte e mostra-lhe um pequeno buraco no concreto, onde percebe poder caber apenas o corpo do garoto. É aqui, aqui. Você dorme aqui? Pergunta Selma impressionada. E como faz para se proteger do frio? O menino entra no buraco e enfia a mão por detrás de uma cavidade no cimento, retirando dali um cobertor bastante sujo e uma pequena caixa de papelão. Veja, diz, abrindo a tampa da caixa e mostrando seus poucos pertences. Uma escova de dentes, um pente, um espelho de forma oval, um peão e um pequeno livro, um tanto sujo, denotando ter sido bastante manuseado. Que livro é esse? Você sabe ler? Frequentei uma escola por 2 anos. Sei ler e fazer contas. Leio muito bem, sabe? E você lê esse livro? Quase todas as noites quando estou com fome. Este livro me faz sentir sono depois de alguns momentos de leitura. Dormindo eu não sinto fome. E você entende tudo o que está escrito aí? Entendo. Sou muito inteligente e conheço muitas palavras difíceis. Verdade? E o que diz esse livro? Tem uma página que diz que não devemos nos preocupar tanto com o que comeremos ou com o que beberemos no dia de amanhã, porque Deus cuidará de nós. Diz assim: observai os pássaros do céu, vosso Pai Celestial os alimenta. Muito bonito, Rodrigo, mas diz que não devemos pensar em sermos apenas como os pássaros do céu e que temos de trabalhar para o nosso sustento. Por isso, estou tentando arrumar uma caixa de engraxate lá na prefeitura. Está um pouco difícil porque eles querem que os meus pais me acompanhem até lá para se responsabilizarem por mim. Você não poderia ir até lá comigo e dizer que é minha mãe? Talvez eu possa sim, mas deixe-me ver esse livro. Rodrigo entrega a Selma, que não consegue conter uma exclamação diante de mais uma estranha coincidência. Meu Deus, quem lhe deu esse livro, Rodrigo? Foi um homem muito bom que uma vez por semana distribui sopa para as crianças que não têm o que comer. Ele só tem condições de fazer isso uma vez por semana. Apane suas coisas, Rodrigo, e venha comigo, disse Selma numa rápida decisão. Para onde vamos? Para onde moro? Você não gostaria de morar comigo? Morar com você numa casa com comida? Exclama o menino, visivelmente excitado com a proposta. Sim, você não quer?
O garoto não responde. Lágrimas brotam de seus olhos e abraça Selma como se ela fosse sua própria mãe e lhe beija a mão. As lágrimas agora não conseguem ser contidas também por Selma. Vamos então, é o que consegue dizer. Rodrigo apanha o cobertor e a caixa na qual recoloca o livro. Trata-se de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, livro que retrata ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Capítulo 24. Você está dizendo que quer reativar nossa antiga fábrica de tapetes de fibra? Sim, Melo. Como já lhe disse, quero recuperar mulheres que estão se prostituindo para poder sobreviver. Mas não acha um pouco arriscado colocar essa gente dentro dessa empresa? Não, querido. Aliás, pretendo contratar apenas aquelas mulheres que efetivamente possuem o desejo de não viverem mais na prostituição. Bem, Helena, você quem sabe. O barracão e os apetrechos ainda estão lá, intactos. Eu até gostaria muito mesmo que aquilo fosse reativado, afinal de contas, meus pais começaram a vida naquele artesanato. E se hoje possuo uma grande indústria, apesar de um ramo diferente, tudo começou lá. E você acha que poderá dar lucro? Não será um grande lucro, mas para o fim assistencial a que se destina, creio que terá algum sucesso. No mínimo, dará para pagar o salário dessas mulheres e sobrará um pouco para você manter essa tal de creche que quer ajudar a ampliar. A única coisa que me preocupa é que não entendo nada desse tipo de trabalho artesanal. Não se preocupe, Helena. Falarei com um dos meus empregados que chegou a trabalhar para o meu pai quando jovem. Ele sempre diz que tem muita saudade daquele tipo de serviço e que seria capaz de voltar a trabalhar nele. Ele tem um grande conhecimento a respeito e fique tranquila. Custearei as despesas por algum tempo até que essas mulheres aprendam a trabalhar com as fibras. Você não faz ideia de como me alegra com sua compreensão e com seu altruísmo, querido. Você sabe que faço qualquer coisa para vê-la feliz e estou muito contente com essa sua decisão. Quando poderei começar? Amanhã mesmo enviarei uma equipe de operários para colocar aquilo em ordem. Será preciso fazer uma limpeza e pintar tudo de novo. Pois não vejo a hora de começar a convidar as mulheres. Já falei com algumas amigas e com elas formarei uma grande equipe. Ainda hoje irei procurar o Sr. Cláudio do Centro Espírita para lhe ofertar esse nosso trabalho. Sei que possui muitos trabalhadores voluntários e lhe expor os meus planos. Quer dizer que você se tornou espírita agora? Sim, já estudei bastante a respeito e pretendo estudar ainda mais. Depois então vou tentar convencê-lo sobre essa doutrina maravilhosa. Deve ser maravilhosa mesmo, Helena. Está fazendo um bem enorme a você. Nesse momento, a empregada anuncia que o porteiro Adalto quer falar com ela. Adalto, mande-o entrar. A empregada acompanha Adalto, que denota grande abatimento. Precisa de alguma coisa, seu Adalto? Pergunta Helena. Sim, gostaria de conversar com a senhora. Bem, tenho de ir, diz o marido. Boa tarde, seu Adalto. Infelizmente, meus compromissos me aguardam, mas por favor, fique à vontade. Obrigado, senhor. Sente-se, Adalto, convida a mulher. O senhor me parece um tanto preocupado. O que aconteceu? Dona Helena, a senhora tem ou teve notícias de Selma? De Selma, não. Desde que me avisou por telefone de que não poderia mais vir trabalhar, porque iria voltar para o norte, nunca mais ouvi falar dela. Disse, eu sei. Fui eu mesmo que impediu a ela para que fizesse esse telefonema. O senhor, sim, fui eu quem a convenceu a deixar este emprego. O senhor, mas por quê? Adalto conta então tudo à mulher, desde o amor que sente pela moça até os últimos acontecimentos quando sua filha Áurea lhe contou que Selma havia ido embora. E o senhor não tem nenhuma pista sobre ela? Não. Já andei por todo o bairro onde morava e ninguém a viu depois do dia em que saiu de lá. Meu Deus, pobre Selma, diz Helena, abanando a cabeça em sinal de desaprovação. Ela deve ter ficado receosa de vir procurar-me, mas não é para menos. Sempre tratei meus empregados como se fossem peças de uma máquina e não como seres humanos que são. Gostaria muito que tivesse vindo me procurar. Hoje, com toda certeza, eu ajudaria. A senhora me parece mudada, ou desculpe-me. Não precisa se desculpar não, seu Adalto. Realmente mudei muito, em muito pouco tempo. Depois que conheci a doutrina dos espíritos, sou uma outra pessoa.
E gostaria que pudesse voltar no tempo. Muita coisa teria sido diferente. Acredito que sempre é tempo. O senhor tem razão. Mas o que pretende fazer para reencontrar Selma? Não sei mais onde procurar, dona Helena. E sua filha? A Áurea, coitada, arrependeu-se muito do que fez e tem me ajudado nessa busca. Selma nunca lhe falou a respeito de alguém, de alguma amiga que ela poderia ter procurado. Ela apenas conhecia pessoas lá da vila. Eu sinto muito, Adalto, mas tenha fé em Deus que ainda vai conseguir encontrá-la. E onde tenho me agarrado, pobre Selma é tão ingênua e ainda por cima grávida. Sei disso, conheço-a muito bem. Bem, dona Helena, eu lhe agradeço por ter me recebido. Seu Adalto, diga-me uma coisa. O senhor, por acaso, não poderia me fazer um favor? Isso, se o senhor tiver um tempo disponível. Pode dizer, dona Helena, se puder, terei imenso prazer. Eu que dei folga ao meu motorista e gostaria que o senhor dirigisse para mim. Vou até um bairro aqui perto do centro da cidade. Posso sim. Tudo está indo muito bem até agora, Amália. Disse Hélio, se Deus permitir, teremos êxito. Tenho certeza disso. Vamos acompanhá-los. Capítulo 25. Você não deveria ter feito isso, Selma. Trazer uma criança para cá. Eu sei que deveria ter falado com vocês primeiro, Dália, mas o menino fiquei com muita pena. Já pensou se cada vez que sair à rua sentir pena de uma criança, esta casa vai se transformar numa verdadeira creche? Por favor, é um bom menino e veja como tem fome, disse Selma apontando Rodrigo, que nesse momento está na cozinha comendo um prato de feijão com arroz. Decididamente, não podemos aceitá-lo aqui, Selma. Além do mais, amanhã ou depois alguém poderá até nos processar por sequestro. A polícia, o juizado de menores, sei lá. Além do mais, o que ganhamos mal dá para nos sustentar. Você disse que onde come um, isso foi com você, Selma. Veja nossa situação, já praticamente adotamos você e o seu filho que ainda vai nascer. E agora você traz uma criança, infelizmente, Selma, terá de levá-la daqui. Rosa, choraminga moça, diga para ela. Também sou contra essa sua ideia, Selma, e não me leve a mal, mas acho até que você abusou um pouco de nossa hospitalidade. Também penso da mesma maneira, concordou Mônica. E veja bem que não estamos reclamando de sua presença nesta casa, afinal de contas, fomos nós quem a convidamos para vir morar aqui e poderá ficar o tempo que quiser. Inclusive, se um dia viermos a nos mudar, você poderá ir conosco. Agora, quanto ao menino, oh meu Deus, disse Selma chorando, o que vou fazer? Não posso levá-lo de volta, já lhe dei tantas esperanças. Não se preocupe comigo, diz o garoto que acabara de comer e ouvira toda a conversa. Vou-me embora. Não quero que se complique com as suas amigas. Muito bem, garoto, diz Lia. Você já comeu, já bebeu, agora deu fora, vamos. Espere, Rodrigo, vou com você, diz a moça. Oh, meu Deus, já é a terceira vez que tenho de abandonar o lugar onde estou morando. Você não precisa ir, já lhe disse isso, mas eu preciso. Rodrigo não poderá ficar sozinho, preciso protegê-lo. Selma sente enorme e inusitada afeição pelo garoto, parecendo conhecê-lo de há muito tempo. As moças estranham e, ao mesmo tempo, emocionam-se com essa sua atitude, mas estão firmes em não aceitar o menino, assim como não aceitam a ideia de Selma trazê-lo, se lhes consultar primeiro. Lia é a que mais sofre com isso, pois já se imaginava cuidando do bebê que iria nascer naquela casa. Faça como quiser, concluiu Dália, bastante séria. Vou apanhar minhas coisas. E para onde você vai? Pergunta Verê. Não sei. Talvez voltar para a vila e procurar Dona Cleusa. Vou lhe pedir ajuda para mim e para o garoto. Que Deus a acompanhe então, diz Rosa. E se porventura quiser voltar para morar conosco, as portas estarão abertas para você, desde que venha sozinha. Pense bem nisso. Obrigada por tudo que me fizeram. Talvez um dia eu possa retribuir. Até um dia, vamos, Rodrigo. Dizendo isso, os dois saem da casa e ganham a rua, agora mais movimentada ainda. Para onde vamos? Pergunta o garoto. Vamos para uma vila onde tentaremos encontrar ajuda. Tenho certeza de que encontraremos alguém que irá nos amparar. Você está grávida? Sim, Rodrigo, estou grávida. E dá para sentir o bebê se mexendo? Ainda não. Quando ele se mexer, você me deixa tocar em sua barriga? Certamente que sim. Obrigado, mamãe. Agradece Rodrigo, fazendo uma tentativa de chamá-la assim para ver sua reação. Mamãe? Você me chamou de mamãe? Chamei sim.
De agora em diante você será minha mãe. Que bom, gostei. Você não almoçou? Não se preocupe, logo, logo, se Deus nos ajudar, comeremos alguma coisa. Tenho ainda algum dinheiro. Sabe de uma coisa? O quê? A gente não deve mesmo roubar. Eu já tinha aprendido isso em meu livro, mas às vezes a fome é mais forte. Mas penso que não vale a pena e só pode prejudicar os outros. Você tem razão, mas por que me diz isso agora? É que se eu não a tivesse roubado esta manhã, você não teria me conhecido e a esta hora poderia estar em sua casa. Por causa desse meu erro, agora você está aqui sem teto. Já lhe disse que tem razão quando diz que não devemos roubar, mas não pense que seria o melhor para mim o fato de não estar nesta situação, sem ter ainda uma casa para morar e um pouco de dinheiro, apesar de nem saber o que fazer para ganhar algum dinheiro. Já está muito difícil arrumar um trabalho, quanto mais para mim que estou grávida, ninguém emprega mulher grávida. Isso é verdade, mas veja ali embaixo quanta gente na rua, o que será que está acontecendo? Nesse momento, uma mulher passa com uma sacola nas mãos e os dois percebem que todas aquelas pessoas que se aglomeram logo mais abaixo estão carregando uma sacola como aquela. Por favor, minha senhora, pergunta se é uma mulher. O que está acontecendo lá embaixo? Estão dando uma sacola de alimentos aos pobres. Qualquer pessoa recebe alimento de graça, é só pedir? Não, é preciso se inscrever, dar o nome para eles. Depois, no dia seguinte, uma equipe irá até sua casa para confirmar se o que está dizendo é verdade. Vão verificar se necessita realmente. Entendo. Vamos lá pedir, Selma? Bem que poderíamos ganhar alguma coisa também, assim não chegaríamos na casa de Dona Cleusa sem nada nas mãos. Veja, é um centro espírita. Centro Espírita Luz Eterna é o que está escrito naquela tabuleta. Trata-se de uma construção em alvenaria muito simples, cercada por altos muros. Um portão dá acesso a um pátio com diversas árvores, sob as quais toscos bancos de madeira acolhem várias pessoas no abrigo da sombra. Uma senhora de nome Paulina, com mais alguns ajudantes, todos voluntários, distribuem sacolas de alimento. Selma vê que todos apresentam uma ficha na qual um dos trabalhadores anota alguma coisa e assina. Penso que não iremos ganhar nada, Rodrigo, não temos ficha, e conforme a explicação daquela senhora, é necessário que se faça uma inscrição. Também acho. De repente, Selma avista alguém no meio daquelas pessoas e exclama: mas que coincidência, Dona Cleusa! Ela está apanhando uma sacola. Onde, Selma? Ali, vestida de azul, vamos até lá, Dona Cleusa. Dona Cleusa! Chama aproximando-se da mulher. Selma, o que está acontecendo? A moça conta-lhe então resumidamente o que está acontecendo, inclusive que tinha a intenção de procurá-la. Infelizmente, Selma, não sei como poderia auxiliá-la. Meu irmão do norte veio para cá à minha procura, e ele, sua esposa e mais 7 crianças estão morando lá comigo. Você não pode imaginar o que estamos passando. Não há comida suficiente para todos e muito menos lugar para dormir. 3 das crianças estão dormindo naquele pequeno banheiro, um caos. Esse meu irmão e sua esposa resolveram vir para a cidade grande em busca de emprego. Se pudesse, eu a acolheria de muito bom gosto, mas por que não volta para sua casa? Ainda tenho medo, Dona Cleusa. Na verdade, a minha ideia era de que Rodrigo morasse com a senhora e eu, sabe, nem eu mesmo sei o que fazer. Pobre Selma, tudo por culpa daquele bandido do Edson. Não fale assim, Dona Cleusa, eu já o perdoei. Você é muito boa. Não deveria ter saído da casa daquele homem só porque a filha dele não concordou com a ideia. Quem tinha de resolver era ele, não ela. Eu não quis ser motivo de discórdia. E o que pretende fazer agora? Não tenho a mínima ideia. Selma, por favor, pede o menino. Volte para a casa daquelas moças. Eu estou acostumado a viver na rua. Você não precisa se sacrificar por mim. Quando quiser me ver, marcaremos um local para isso. Nem pensar, Rodrigo, nem pensar. Quero que permaneça comigo. Nós vamos encontrar uma solução. Por que não fala com seu Cláudio? Sugere Cleusa. Seu Cláudio quem é? É o presidente deste centro espírita, ele é muito bom, quem sabe não ajuda. Não sei. Não custa nada, Selma. Ele ainda não chegou. Aguarde um pouco. Fale com aquela senhora lá, Dona Paulina, ela lhe informará. Está bem, vou tentar. Que Deus a abençoe, minha filha, e ao menino. Oh, sim, e ao bebê também. Como está se sentindo? Agora estou melhor. Senti muito enjoo no começo da gravidez. Bem,
Até qualquer dia, Selma. Até qualquer dia, dona Cleusa. Venha, Rodrigo. Vamos falar com essa mulher, dona Paulina. É aqui, Adalto. Indica Helena apontando para uma construção cercada de muros. Um centro espírita, dona Helena? Sim. Agora professo essa religião, Adalto, e tenho um trabalho a fazer em benefício de muita gente. Sempre soube que os espíritas primam pela caridade, pelo amor ao próximo. É isso mesmo. Pode parar aqui mesmo e, por favor, venha comigo. Preciso conversar com o dirigente desta instituição e gostaria que você visse o trabalho assistencial que eles promovem. Veja quanta gente saindo com uma cesta de alimentos que eles doam. Estou vendo. Helena e Adalto entram no pátio da instituição. No mesmo instante, veja que carro grande, Selma, diz Rodrigo já do lado de fora do centro espírita. É muito bonito. Parece carro de madame? Deve ser, sim. Dona Helena, para quem eu trabalhei, tinha um carro destes. Selma e o menino haviam acabado de conversar com Dona Paulina e esta, muito caridosamente, convidara-os a voltarem mais à noitinha a fim de receberem uma alimentação e poderem conversar com mais calma, pois naquele momento encontrava-se bastante atarefada com os afazeres da tarde. Aonde vamos, Selma? Vamos andar um pouco, Rodrigo, depois voltamos. E à noite iremos para sua casa? Talvez seja a nossa única saída. Se Dona Paulina nos der um pouco de alimento, poderemos nos manter por alguns dias até que eu encontre uma solução, ou quem sabe um emprego. Se você me ajudar, posso tentar pegar uma caixa de engraxate. Vou ganhar muito dinheiro engraxando os sapatos, Selma. Você vai ver, sou muito esperto. Selma se comove com o garoto que, tão pequeno ainda, já passou por tantas dificuldades. Olha novamente em seus olhos e sente um grande carinho por ele. Tenho certeza disso, Rodrigo, tenho certeza. Algum tempo se passa e Helena, acompanhada de Adalto, saem do centro espírita. Bonito trabalho, não, Adalto? Sim, e percebi que a senhora também vai desenvolver uma atividade bastante importante. Quero tentar, e se Deus me ajudar, vou conseguir. Adalto então abre a porta do carro para a mulher e toma assento à direção. Podemos ir? Diz Helena. O carro põe-se em movimento, afastando-se dali. Pelas ruas adjacentes, muitas pessoas ainda caminham carregando as sacolas de mantimentos. Veja, Adalto, quanto bem está sendo feito. Essas mulheres realmente necessitam desse auxílio. Você é capaz de imaginar o que se passa pelo coração de cada uma delas? O quanto estão agradecidas? Quanta alegria em saber que seus pobres filhinhos serão alimentados. Sinto vontade de chorar só em pensar, diz o homem, bastante emocionado principalmente pelo que viu naquele centro espírita. De repente, algo lhe chama atenção. Veja, dona Helena, aquela mulher com seu filho ali mais à frente, parece que ela está passando mal, está sentada no passeio. Pare, vamos ver o que podemos fazer. O garoto está pedindo socorro aos carros e ninguém se importa. Pare logo ali, Adalto. O homem para o automóvel a alguns metros de distância e ambos descem rapidamente. Meu Deus! Grita Adalto, não acredito no que estou vendo. É você, Selma. É Selma, sim, concorda Helena. Deus colocou-nos em seu caminho, diz a mulher visivelmente emocionada. Selma, ela está passando mal, diz o garoto, ela está grávida. Nós sabemos, diz Adalto. Selma, vamos levá-la para minha casa, pede Adalto. O menino vem junto. Pede a moça, ainda atordoada pela vertigem que sentira. Capítulo 26. Graças a Deus, Célio, diz Amália ao marido alguns dias depois. Sim, graças a Deus. Tudo agora parece estar em seu devido lugar nos planos traçados para a evolução de todos esses espíritos tão ligados pelo passado. Adalto voltou a tomar conta de Selma e talvez, quem sabe, ele venha casar-se com ela, não é? Eu acredito que sim, na verdade, pelo que sabemos, Selma, quando Solange, era cortejada pelo tenente Amaro, hoje Adalto. Como Deus é caridoso, Célia. Veja o nosso filho Osório. Será criado e muito amado por Solange Amaro, que obviamente lhe dará o seu nome, e o ódio certamente desaparecerá. Também Rodrigues, morto por Amaro em legítima defesa, e que tanto ódio carregou no coração, hoje Rodrigo já sente uma grande admiração por ele.
Sim, Rodrigo já aprendeu a admirá-lo pelo que está fazendo por Selma, por quem já percebeu sentir um grande carinho. Fora seu pai, não é? Sim. E tudo com o grande auxílio espiritual de Idalina, espírito muito iluminado, que de um plano mais elevado vela por todos nós. Precisamos também auxiliar o Edson, desencarnado ontem num tiroteio. É verdade. Pena ele ter falhado dessa maneira, pois havia se comprometido a auxiliar Selma e Osório, quando nós o resgatamos como Selênio naquela situação de grande sofrimento. Condenado por seu chefe por causa de uma falha sua, tornou-se muito grato a nós, e como tinha tomado parte no sofrimento de Solange e sua mãe, prontificou-se a auxiliá-la e a Osório, bem como a Adalto, porém, em vez disso, enganou-a. Adalto era para ser o pai de Osório, tanto que até reencarnou na mesma vila, mas a providência divina sempre nos oferece oportunidades para que uma missão não seja totalmente cumprida. Adalto, tenho certeza, será um pai muito dedicado a Osório. Com muito amor e dedicação, Amália, tudo vai se encaixando. E até Hortência do prostíbulo, hoje Helena, quer tirar as moças da rua, dando-lhes emprego. E onde estará ela agora? Pergunta Célio. Poderemos ir vê-la. Quem é a senhora? Pergunta Dália juntamente com as outras moças naquele momento em casa. Meu nome é Helena e venho da parte de Selma. Selma? Perguntam todas ansiosas para saberem notícias. Haja vista terem se arrependido do que fizeram à moça, praticamente expulsa dali com o garoto. Onde está ela? Está bem? Oh, sim, ela está muito bem. Mas vamos ao que realmente nos interessa. Vim até aqui a pedido de Selma e gostaria de lhes fazer uma proposta. Uma proposta? Que proposta? Uma proposta de mudanças. Uma proposta em nome de Jesus. Realmente, Amália, diz Célio, essa fábrica de tapetes de Helena, que irá proporcionar emprego a tantas mulheres necessitadas, faz-me lembrar aquela outra lição do irmão Anísio, que diz que cada um de nós, um simples fio, somente se completará com o concurso de outros tantos, entrelaçados na grande tapeçaria do universo. Na verdade, no grande tapete criado por Deus, somos todos os fios do tear. Final.